Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gustavo e ouvintes. Eu sou o Vinícius Cavalcante, do curso de História. Eu sou a Bruna Rico, do curso de História também. Eu sou a Giovana Gama, do curso de História também. E eu sou a Beatriz Pereira, também do curso de História. Nós estamos aqui gravando o podcast de História Pública, da atividade de extensão, proposta pelo Gustavo. E o nosso filme escolhido foi o clássico que transformou o cinema como um filme de terror dos anos 90, que é o Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Coppola. Primeiramente, Giovana, por que você escolheu? Porque o grande ponto foi que a Giovana que propôs esse tema pra gente, né? Por que você propôs esse tema? Porque eu gosto muito de vampiro e esse era o único filme de vampiro que estava dentro do recorte temporal do Gustavo. A gente poderia ter falado de Entrevista com o Vampiro também, mas acho que ia ficar um pouco feio, né? É muito erótico. Não que não seja, né? E essa barreira. Não que o nosso filme não seja um pouco erótico, mas... A gente vai a falar, gente vai falar sobre isso também. Futuramente. Mas também vou falar sobre porque eu gostei muito do tema. Que eu gosto muito também de história de vampiro, eu acho muito interessante o vampiro como mitologia. Isso a gente vai tocar nisso depois. Só que o mito do vampiro ele tem muito a ver com a história da Europa do século XVIII e XIX pra frente. E você, Bruna? Olha, eu nunca tive a oportunidade de estudar muito sobre os vampiros, e eu nunca tinha assistido o filme. Aí a Giovana falou, o Vini topou, eu falei, não, então vamos. E eu sempre fui apaixonada por folclore, principalmente folclore brasileiro. Tipo, a série Cidade Invisível e tudo mais, acho maravilhoso. E aí a gente teve a oportunidade de falar sobre culturas de outros países, e aí falei, vamos, e é isso. Resumidamente, a gente foi na onda, né? A gente foi na porque onda. o nosso conhecimento era de Crepúsculo. Era mais ou menos isso. Aí vieram, né, os conhecedores de vampiro e a gente foi na onda. Não, mas qual conteúdo de vampiros vocês gostam? Assim, porque eu sou suspeito, porque eu gosto de Castlevania, que é um jogo, eu gosto de Crepúsculo é legal. Deixa eu pensar. Entrevista com o Vampiro tem a série. Tem uma série de filmes que agora eu não lembro o nome, mas é muito ruim, mas eu gosto. Você, Bruna, o que você já viu de vampiro? De vampiro, nada, gente. Crepúsculo foi o meu máximo, sabe? Eu assisti muito Teen Wolf quando eu era mais nova, mas é sobre Tem vampiro no lobisomem. Teen Wolf? Não, é sobre lobisomem, então tá. não chega nem perto. Mas enfim, é isso. E você? O meu também, só Crepúsculo. Tanto que eu assisti Drácula foi... Realmente, Uau. né? Mudou a minha vida, porque eu até falei com o pessoal aqui do grupo que, pra mim, o filme foi um choque. A gente vai conversar sobre isso depois, porque eu tô acostumada com comédia romântica, com filme de animação, filme de Natal. E aí eu assisto o filme, tipo, esse, que é o Drácula de Bram Stoker, que mudou totalmente a minha visão. Eu fiquei meio paranoica durante uns dias, com medo do Drácula aparecer atrás de mim. Enfim, mas foi muito bom, muito bom. Agora você, Giovana, a nossa especialista em vampiros da mesa. O que de vampiros você já consumiu, então? Eu já assisti do filme. E Crepúsculo, Castlevania, a série, não o jogo, mas eu quero jogar muito o jogo. E eu era muito viciada em The Vampire Diaries quando eu, tinha 13 anos. Clássico dos vampiros da nossa geração. E também Entrevista com o Vampiro. Eu acho, muito bom. É um top 10 filmes que eu gosto, mas temos um dinheiro aí. Entendi. É isso. Então, com esses relatos, a gente terminou o primeiro bloco e já voltamos para o segundo bloco. Retornando agora para o nosso segundo bloco do nosso podcast. O nosso segundo bloco consiste na construção do vampiro, né? O que é o vampiro mitologicamente? O que é o vampiro para a história? Grande parte dos nossos relatos a gente coletou de um livro de antologia chamado O Vampiro Antes de Drácula. É um livro brasileiro, organizado e comentado por Marta Anjo e Humberto Moura Neto, que são dois estudiosos, também fanáticos por vampiros em geral. Só que vamos puxar historicamente agora, sem essa parte do livro. Historicamente, o vampiro não existe como ser. De fato, um ser que suga sangue e procura mulheres à noite não é algo tão comum de uma mitologia só. A gente tem várias criaturas no decorrer da história, de mitologias no decorrer da história, que tem essa característica de sugar sangue, de comer carne humana e tal. Primeiramente, a gente tem as estríges da mitologia grega,
que seriam mulheres meio hábeis, voadoras, que têm bico e comem carne humana. Elas são responsáveis por... Eu já vi mitos que falavam que elas são responsáveis por levar as almas para o inferno, mas a parte ruim, sabe? É realmente a parte ruim de levar almas. Isso na mitologia grega. E na mitologia nórdica, não apenas nórdica, né, mas do que seriam os vikings, temos o Draug, que seria um morto-vivo, realmente, o equivalente a um zumbi, que tem como objetivo, de fato, comer carne viva, que ele quer matar, sabe? Ele tem essa sede por morte, assim. Esse é o mito do Draug. São dois personagens mitologicamente comprovados, mitologicamente, que tem essa característica sanguinolenta. Porém, o vampiro como mito, ele nasce de uma proposta primeiramente médica. Por quê? A condição de vampiro, como é falado no livro, era uma condição pós-morte que as pessoas acreditavam, que os médicos acreditavam que os seus corpos estavam vivos ainda. Por quê? Isso ele explica muito bem no livro, que o corpo, no processo de decomposição, ele tem um estufamento, ele tem uma movimentação natural, certo? O corpo estufa, o peito estufa, às vezes a pele fica mais inchada, o que pode trazer uma sensação de juventude para alguns cadáveres de tão mais velhos. Então, isso para eles era algo muito estranho. A gente está falando de épocas de 1820, 1810, no começo da medicina. Então, essa transformação do corpo era algo estranho. Também estamos falando de uma época que era proibido examinar corpos, né? A gente está falando de uma época que não era liberado pela Igreja Católica a examinação de corpos em geral. Então, era uma condição de pós-morte, onde o corpo estufava, e daí que vem essa mitologia de matar o vampiro com uma estaca. Porque caso você pega um corpo que está estufado e dá uma estacada no coração, ele vai desestufar, certo? Isso é física. E com esses relatórios médicos da época, começa a se popularizar essa história de um morto-vivo que veio depois de morrer e tal. E começa a ficar famoso e vira um mito, realmente vira um mito, primeiramente nascido na medicina e depois trazido para alegorias de teatro, alegorias de não apenas teatro, para literatura, que é um ponto muito forte do livro que a gente leu. E essa é a origem do vampiro como mito, vem de algo primeiramente científico, algo primeiramente médico. Agora, puxando para essa literatura que eu comentei como ela foi evoluindo, né? Ali pelo ano de 1820, 1820 e poucos, começa a ficar popularizada essa literatura vampiresca, essa literatura sobre vampiros durante a Europa. Vai pegando a França, vai pegando a Itália, vai indo. E na origem, como a gente está falando de um morto-vivo, quando o vampiro era colocado como personagem nas histórias, ele não era uma criatura sensual, ele não era uma criatura da nobreza, como a gente vê hoje nas adaptações de vampiro. Ele era primeiramente, de fato, um morto-vivo, ele era um monstro, ele era um cadáver em decomposição, andando, o que é o equivalente hoje seria o zumbi. Só que, com Polidori, que é a nossa primeira adaptação, nosso primeiro relato de vampiro, como alguém da nobreza, que retratou o Lord Ruthven, como alguém da nobreza que tenta seduzir uma dama e tal. Depois de Polidori, se começa uma popularização do vampiro como nobreza. A popularização do vampiro como alguém da alto escalão, que se infiltra na sociedade, persegue moças e as seduz e toma o sangue delas, né? O que é um negócio muito curioso é que antes mesmo do Polidori fazer a história do Lord Ruthven, que virou o Drácula futuramente, esse personagem de alguém seduzente na história dos vampiros, esse personagem de o vampiro que seduz a vítima, era retratado por mulheres vampiras que tinham como objetivo
seduzir o homem e trazer ele para o mau caminho, sabe? Isso vai muito sobre o patriarcado da época, né? Que a mulher era algo totalmente maligno. É assim que fala? Maléfica. Ela seria quase que uma sereia, né? É. Tipo, seduz pra depois usar, comer, tomar o sangue, enfim. Exatamente, algo totalmente, tipo, isso vem muito do patriarcado da época, do machismo da época, que só mulheres poderiam ser seres da crueldade. Se o bicho não tá morto, ele é mulher. Isso que eles pensavam. Sim. E futuramente o mito do vampiro como alguém da nobreza vai se escalando e vai se adaptando por longo de 60 anos, né? Porque as primeiras peças de literatura de vampiros são de 1820, 1830. Até 1897, quando Bram Stoker publica Drácula, existe uma grande comoção do público, um grande entendimento do público, das massas, sobre o tópico vampiro. E isso que aproxima muito o Drácula do Bram Stoker à popularidade, né? Porque já era algo que estava na boca do povo da Europa da época. Bom, gente, agora falando um pouquinho sobre o escritor de Drácula, que foi o Bram Stoker. Ele nasceu em 1847 em Dublin, na Irlanda. Ele foi apaixonado pela literatura logo na sua adolescência, mas ele se formou na faculdade de matemática, trabalhou como jornalista por um tempo, além de ser funcionário público e diretor de teatro. Ele só foi escrever Drácula em 1897, que foi o ano dessa publicação. Nesse momento, ele já era um escritor maduro, reconhecido, quando ele já estava prestes a completar uns 50 anos, mais ou menos. E aí ele se estabeleceu como um grande romancista da geração, né? Ele faleceu em Londres em 1912, mas a sua obra, o Drácula, é uma obra temporal. Independentemente da idade da pessoa ou do lugar do mundo, provavelmente ela vai conhecer essa obra ou já ouviu falar sobre o famoso vampiro chamado Drácula. Esse personagem ele foi inspirado no folclore da Transilvânia, como a gente já citou anteriormente, e também no personagem real, que foi o Vlad, o Empalador, né? O Vlad III. Vlad III, que é um personagem histórico, né? De fato, foi um governante da época. E o Empalador, esse apelido dele, super simpático, vem de realmente ele empalava suas vítimas da frente do castelo, né? Para deixar bem marcado, não cheguem aqui perto, não cheguem perto do meu reino. Isso num período de cruzadas, né? Das famosas guerras santas entre os católicos e os árabes. Principalmente. Bom, e o Vlad III, ele resumidamente, ele é lembrado pela sua luta contra o expansionismo do Islã na Europa Oriental. Então, ele servia a Igreja Ortodoxa e ele é conhecido pela sua fama brutal em batalha, né? Então, como a Bruna falou, ele era conhecido como empalador. Então, ele empalava suas vítimas sem dó nem piedade. E hoje ele é considerado, né, um herói nacional na Romênia, na Moldávia, por conta de ter auxiliado a impedir, né, o islamismo de entrar nesse território, mas ele ainda segue com uma fama de brutalidade sobre ele, né, o que acabou auxiliando muito na construção do mito do Drácula, né, de alguma coisa monstruosa, terrível, brutal. Sanguinário. Exatamente. Então, tem um filme bem ruim, mas de ação, sobre Drácula, o nome é Drácula, o Último Cavaleiro, uma coisa assim, que quem faz o Drácula nesse filme é o arqueiro do Hobbit, o pescador do Hobbit, não sei. Você lembra dele, Giovanna? O pescador do Hobbit, o cara que mata os Smaug. Cara, não tá vindo. Mas é ele. Quem faz o Drácula nesse filme é o cara que mata o Smaug no Hobbit. E daí tem uma cena que ele está lá na frente do castelo dele, começa a empalar o pessoal e tal. Bem sanguinário, assim, bem... Mas o filme é horrível, mas é divertido. Não, mas essa parte, ela é bem retratada também no filme que a gente tá analisando, né? No Drácula do Bram Stoker. Bem no comecinho já mostra ele empalando essas pessoas. O que dá a entender que realmente foi a inspiração do Bram Stoker pra criação do personagem Drácula, foi o Vlad III. Uma cena maravilhosa, por sinal, aqueles jogos de luzes, eles lutando na sombra, sensacional. E, resumidamente, o Vlad III, ele
a história dele acabou ganhando mais fama com a história do Drácula, né? Então... Ele ganha mais visibilidade. Exatamente. Com isso, né? Bom, gente, e agora eu vou falar como o romance do Bram Stoker foi precursor de novas histórias. Ele inspirou muitas histórias e dentre elas temos o Nosferatu, Entrevista com o Vampiro, né, que não é só um livro, é uma trilogia. Sério? Sério, você não sabia? Não, eu só vi o filme. Nossa, tem uma trilogia, é muito bom. Falta de estudo, desculpa aí, rapaziada. E os mais contemporâneos, assim, da nossa época, como Crepúsculo e Diário de um Vampiro. Diário de Vampiro, The Vampire Diaries. Fala português, pô. Mas... É que, tipo, realmente... Diário de Vampiro. Porque Diário de Vampiro fica um negócio muito adolescente, né? Tipo, a Diário de Vampiro, sabe? E a gente também... adolescente. Mas de fato, bem adolescente. É bem adolescente. Então, e eventualmente todas essas obras literárias, elas viraram filmes, séries. A princípio tem o Nosferatu de 1922, que vai ganhar um remake agora. Muito legal, do Robert Eggers. E a gente também tem um clássico que eu acho que todo mundo conhece, que é o Drácula de 31, que o ator tá, tipo, até fazendo uma carinha muito engraçada. Foi ele que popularizou a imagem que a gente tem de Drácula hoje, né? Em todos os... Que de fato o Conde, ele usa aquela gravata, ele usa aquele colete, uma capa vermelha, que não tinha cor você não com cor na época, mas... Ele é igualzinho o Drácula do Transilvânia. Igualzinho o Drácula do Transilvânia. Muito bom, por sinal, viu? Eu adoro. Outro vampirão aí do nosso cinema, que tem que ser valorizado. Sim. E aí depois, posteriormente, a gente tem o filme que vamos abordar, o Drácula de Bram Stoker, nos anos 90. E eu acho que mais recentemente, assim, tem o Crepúsculo, o The Vampire Diaries, e a gente vê também se expandindo por outras áreas, tipo as áreas de animação, por exemplo, Castlevania, que eu acho que é de 2000 e... Dos últimos 10 anos. 2000, não passa de 2020. Mas Castlevania é também de animação, Castlevania de um jogo dos anos 80, 90. 80, 90. Lá nos NES tinha PlayStation 1 e tal. A gente também vê em animes, tipo, como Jojo Bizarre Adventures. Tem super nichado, mas... Muito nichado. Nos RPGs também, tipo, o personagem do vampiro é totalmente o Bram Stoker. O vampiro é realmente sempre alguém da alta sociedade, né? Sim. Um personagem da alta sociedade, da nobreza, que tem como esse hobby matar moças indefesas. É uma cultura que se expandiu muito, assim, inclusive até pra crianças. Com certeza. Olha, a minha lembrança sobre RPG, jogos, eu não entendo nada, não. Mas, quando eu li a Turma da Mônica, tinha a Turma do Penadinho, e dentro da Turma do Penadinho tinha o Zé Vampiro, que, tipo, fez parte da nossa infância, né? Que era aquele vampirinho com toda essa pose do Drácula mesmo. Gravatinho borboleta, amarelo, é muito legal. E também tem até nos Muppets, não tem? Aquele vampiro que enche o saco. Sim. É o vampiro que ajuda a contar, né? Eu acho que esse é o negócio dele, ajuda a contar. Ele ensinava as crianças a contar. Muito bom. E tipo, um grande ponto que a gente queria gravar esse podcast em outubro, porque ia ficar bem contemporâneo ao Halloween. Ia ficar, Halloween! Mas não deu, estamos gravando em novembro. É isso. Mas, Halloween também, como indústria cultural, como a gente fala muito na sala de aula, o vampiro, de forma óbvia, tudo que a gente falou aqui, o vampiro hoje é um produto, né? O Conde Drácula é um produto. Sim, é muito comum a gente encontrar fantasia. Festa de Halloween só tem fantasia de vampiro ultimamente, né? Exatamente, ou mordidas de vampiro. É uma festa de Halloween que você não tem um vampiro. Sinceramente, eu sou super chat, eu adoraria ir em fantasia de vampiro, mas eu queria vampiro meio... Não, eu sei que não é uma crítica, mas... eu sinto que as fantasias de vampiro, elas precisam usar mais. Por exemplo, o vampiro geralmente, tipo, o pessoal se pinta um pouco de branco, bota um dentinho e pronto, sou vampiro. Eu sinto que você pode puxar para um vampiro colonial, sabe? Um vampiro vitruviano. Sabe? Um negócio meio... Um aristocrata. Dá pra usar mais. Sinto que falta muito nos Halloweens. Por exemplo, eu vi pouquíssimos vampiros vitruvianos nesse Halloween que teve há uma semana atrás. É a culpa do Crepúsculo. O pessoal tá achando que vampiro é só sem pintar de brilho. Isso é muito fraco, gente. Tá passado. É muito mais fácil passar um glitter no corpo e chamar de vampiro, amigo. Gente, tá muito fraco. Muito fraco.
Agora, iniciando o bloco 3 do nosso podcast, que é de fato a análise do filme, do diretor e de tudo o ficha técnica do filme. Vocês incrivelmente achavam que a gente não ia falar sobre o filme, né? A gente tava só aqui puxando papinho e tal, falando de Crepúsculo, Vampiro. Agora, de fato, vamos falar do filme como obra, né? Primeiramente, sobre o diretor. Giovana, fala um pouco sobre o nosso querido velhinho Coppola. Então, o nome completo do diretor é Francis Ford Coppola. Ele nasceu no dia 7 de abril de 1939 em Detroit. E ele é um italo-americano. Bom, gente, ele é muito famoso. Eu não sei se vocês sabem, mas... Todo mundo sabe, óbvio. Ele é diretor do Poderoso Chefão. E Apocalipse Now. E Apocalipse Now. Apocalipse Now é incrível porque ele revolucionou os filmes de guerra no cinema. Porque ele não falava só de tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, clássico, que só tinha... É porque um negócio sobre filmes de guerra dos anos 70 e que predecessem esse filme do Apocalipse Now, é que guerra na parte de Hollywood era muito romantizada, né? Era meio que até um negócio de forma... Como é que é o nome? Propaganda, né? Sim. Muito filme de propaganda, a gente pode ver isso durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista fazia muito isso, filmes de propaganda para promover, de fato, as jovens irem para a guerra. Falavam, olha, foi uma guerra legal, vamos para a guerra. E daí só morria lá, né? Porque não era muito legal. E um negócio que ele retrata muito legal nesse filme, Apocalipse Now, é o uso de drogas durante a Guerra do Vietnã. Porque tem tanto... Esse filme tem o William Dafoe. Sim. Esse filme nossa, esse filme tá assim, carimbada. Mas esse filme, tipo, retrata muito bom, um elenco muito bom. E o Coppola sempre foi alguém que trabalhou muito bem com elencos. Nossa, sim. O Apocalipse Now é cheio de... O Apocalipse Now é até cheio de carinho carimbada. Daí aqui, no Poderoso Chefão, a gente tem... O Al Pacino. O Robert De Niro no 2, mas como que é o nome do primeiro? Que é ele que é o Don Corleone? Nossa! Deu branco, calma. Deu branco, vai Bruno, por isso é o nome do Don Corleone. O nome do Don Corleone, meu Deus. Marlon Brando, lembrei. Foi errado. Marlon Brando, foi lembro. Não precisamos, foi de cabeça. Foi de cabeça. Mas o Marlon Brando, ele que é o Marlon Brando é o grande ator dos anos 50, 60. Ele é o rosto do Poderoso Chefão. E de fato, se não fosse pelo Marlon Brando, o filme não teria tanta visibilidade, né? Sim. Porque era uma adaptação de um livro do Mário Puzo e não queriam pegar de início o Poderoso Chefão, não queriam fazer esse filme. Tanto que tem um filme do Coppola sobre o backstage do filme, né? Tipo, o roteiro, né? Eles queriam fazer o filme e não tinha ninguém que bancasse. E daí... imagina quem negou bancar o Poderoso Chefão. Depois de quantos Oscars que eles ganharam? Aqui, no primeiro... Eu sei que ele ganhou de diretor. Ele ganhou de diretor no primeiro, o roteiro adaptado no primeiro. Eu acho que foram 5 ao todo, né? Contando o primeiro e o segundo filme, uma coisa assim. Enfim. Acho que talvez. Eu sei que o Marlon Brando ganhou no primeiro, o melhor Marlon ator. Brando ganhou no primeiro. Mas só pra vocês verem o tamanho do diretor, né? Poderoso Chefão dispensa comentários. E Apocalipse Now, a sala inteira teve que ver semestre passado, retrasado, provavelmente. Semestre passado. A gente deve ter visto no semestre passado, não sei vocês. Mas Apocalipse Now é incrível também. Sim, o cara realmente é muito bom. E ele também venceu alguns Oscars com o Bram Stoker. Foram no total 3. Infelizmente ele não ganhou o Oscar de diretor. Eu acho que ele foi injustiçado, porque não tem como. Mas qual que serão os oponentes dele? 92. Depois a gente pesquisa isso. Depois a gente fala. Pesquisada. É isso. É isso, por agora é isso. E Ele ganhou, na verdade, o Oscar de melhor fantasia, né? Com a Eiko Shouka. Eiko Shouka, como é o nome dela? Eiko Shouka, não é? Eiko Shouka. Ela é japonesa? Sim. Deve ser isso, então. Desculpa aí a Péssima tradução do nome dela, que é um grande nome dos bastidores do filme. Uhum. Sim. E ela também ganhou o Oscar de melhores efeitos, né? Porque o filme, apesar de ser da época, né? Eu gosto de efeitos mais novos, mas ele dá um show, assim. De efeito prático. Exatamente. Né? Efeito prático incrível. E melhor maquiagem, né? Que dispensa comentários pela comentários. própria imagem do Drácula ali no início, que ele é meio cadavérico. Bom, o Coppola também fez um grande trabalho, né, na adaptação ali da obra de Bram Stoker, o Drácula, que lançou ali no final de 1992, ali em dezembro. E é um filme que tem uma nota muito alta no IMDb, né? Que é uma ferramenta de avaliação de produções audiovisuais, e ele tem nota 7,4.
pro IMDb parece que é baixa, mas é muito alta pro IMDb, é uma nota Exatamente. 5, tá? Mas falando de coisas mais consolidadas, né? Ele também teve 4 indicações ao Oscar. E dessas 4, ele ganhou 3. Então, ele ganhou como melhor maquiagem e penteados, Oscar de melhor edição de som e também o Oscar de melhor figurino com a Eiko Ishioka, né? Que comandou todo esse bastidor. E que a gente vai falar um pouco mais à frente, porque ela foi simplesmente brilhante nesse filme. Um negócio muito interessante sobre a Eiko Ishioka é que é um épico, né? Nós estamos falando de um filme épico, um filme realmente que retrata algo muito marcante da literatura mundial, né? Como a gente falou antes sobre a indústria cultural. E mesmo sendo um filme épico, ele não teve muito orçamento. E aí o Ishioka trabalhou com um orçamento baixo na parte da maquiagem, do figurino, e ela arrasou, porque esse é um grande ponto do filme, sabe? A gente vai voltar nisso futuramente, quando a gente for falar sobre a parte histórica do filme, né, que é um dos objetivos do podcast. Só que dessa parte, o figurino, a ambientação, a maquiagem, que é monstruosa por causa do próprio personagem do Drácula, ela arrasa muito. Ela é E de uma coisa 10, muito 10. curiosa também, porque por ele ter baixo orçamento, ele tinha poucos lugares de sets. Né? Então a gente vinha muito a mudança do tempo, a mudança do filme mesmo, né? Do roteiro, com o figurino, né? Então ela foi simplesmente genial. E bom, o filme ele também traz grandes nomes aí como elenco. Então tem o Gary Oldman, que é o Drácula. É o Drácula, né? Outros trabalhos dele, ele foi Exatamente. como é que é o nome? O Jim Gordon, de Batman Begins, e ele é o vilão do Profissional, que é aquele cara da polícia, que fala Bring everyone! Esse que eu lembro dele. Eu não lembro, faz muito tempo que eu não vi o Profissional, mas próximo ao nome, E foda. ele fez Sirius Black, tá? É verdade. Foda. Que foi meu primeiro contato com o Gary Oldman. Eu não sou bom de Harry Potter. E ele foi excelente em todos os papéis que ele fez. A gente tem também a Winona Ryder. Winona Ryder. Ela não foi muito famosa por muito tempo, você sabe, mas sabia que ela tem mania de compulsória de... Como é que é o nome? Não, roubar coisa. Ela? A Winona Ryder rouba coisa, tipo, ela tem Meu toque, ela tem toque, né? Ela tem... como é que é o nome da condição que você rouba as coisas? Ladrão? Mas ela tem negócio, ela é, como é o nome? Não sei, mas ela rouba as coisas, assim. Eu conheci ela por Stranger Things. Exatamente, eu conheci ela por Quando eu Stranger fiquei Things. sabendo que ela era a mãe do Mike, eu fiquei... Não, era do Mike. Mas do... Eu fiquei assim, Mike. É o Will, mãe do Will. É do menino que some. É. Eu fiquei chocada. A gente tem também Anthony Hopkins, né? Que é o próprio Hannibal, né? E a gente tem o Keanu Reeves. Ken Reeves, a gente vai voltar nele depois, porque a gente tem muitas críticas a fazer o Ken A Reeves. gente tá aqui guardando com ódio pra fazer. O Ken Reeves, porque o Ken Reeves é muito fraco nesse filme. Na verdade, eu tenho opiniões muito fortes sobre o Ken Reeves, por mais que eu adore ele como pessoa e como ator, os papéis dele antigos são sempre a mesma coisa. Ele tem uma entonação meio que, sei lá, muito jovem, fala tipo, não, mas eu vou parar o Drácula, sabe? Ele é muito tosco, mas... E ele não tem expressão nenhuma. Não, né? nesse filme não tem expressão também. nenhuma. Ele é a mesma coisa do início ao fim do filme. Tem também um ator, vê se você acha aí, que é o que faz o médico Jack. Ele é um ator famoso, um ator que ficou muito consolidado depois. Procure o nome pra gente ver. Que é o Jack. O Jack é o que tem o cavanhaquezinho. Vamos lá. Bill Campbell. É Bill Campbell. É isso mesmo. É exatamente o Bill Campbell. Ele é um ator que ficou muito consolidado depois. Tipo, eu acho que ele já era famoso nessa época, né? Não sou dessa época. Mas o Bill Campbell ele ficou muito emblemático depois. Já vi vários filmes com ele. É uma cara muito famosa pra mim. Ele, pelo menos. Tem vários caras famosos nesse filme. Esse filme, De como peso. a gente falou antes, o Coppola ele trabalha sempre com elenco de peso, né? Sempre um elenco de peso. Agora vamos chegar perto da nossa conclusão, mas conclusão entre aspas, porque agora a gente vai encher a boca para falar. Vamos fazer de fato um resumão do filme. Vamos fazer o nosso resumão do filme. É um filme de 92, então, como a Giovanna concorda, não tem spoiler. Se vocês não viram agora, o problema é de vocês. Vamos agora começar de fato o nosso resumão. O filme começa com uma cena super medieval do nosso personagem
principal do nosso protagonista, que é o Conde Vlad Tepes. Por mais que ele seja um antagonista nesse filme, ele é o protagonista, né? Porque todos os personagens também são patéticos. Sim. Todos os personagens são meio patéticos. É que ele é muito superior. Ele é muito superior. Tem que falar sobre. Depois, a gente vai falar muito bem sobre isso. Mas a gente tem o nosso Vlad Tepes, ele está na sua guerra santa contra os turcos otomanos, certo? E enquanto ele está nessa guerra santa, em prol da Igreja Católica, ele deixa sua esposa, Elizabeth, que nesse ponto do filme, Elizabeth, estamos falando de algo medieval, algo de 1400, 1300. Ela é interpretada pela Winona Ryder, foca nisso. E nisso ela recebe uma fake news que uma fake news em formato de carta. Uma fake news em formato de carta, que o seu amante, Vlad Tepes, morreu na guerra. E nisso, ela desacreditada, porque ela era apaixonadíssima, ela se mata. Ela se joga do terceiro andar da torre do castelo e... Vai que era o terceiro andar. Ela se joga da torre do castelo e ela morre. Só que daí o nosso conde, Vlad Tepes, não é porque ele não era conde, ele era só um cavaleiro, da Ordem de Draco, tanto que é um negócio no filme, a Ordem de Draco, a Ordem do Dragão e tal. Mas quando ele volta para o seu castelo, ele encontra a mulher dele morta, lá no chão, estirada, e ele fica desolado. Ali acaba o mundo dele, porque vamos focar aqui, nesse filme, Drácula é o nosso homem apaixonado da vez. É bom a gente reforçar bastante isso com vocês, porque o filme retrata esse amor como se fosse a única coisa que existisse no mundo, né? É muito pegado esse eu te amo, isso. Tipo, eu amo minha casada, somente minha casada. Ele ama muito a mulher, ele ama muito mesmo. Fiel, gente. Ele foi o último fiel. Só que daí, como estamos falando, ele encontra a mulher dele morta, e nesse ponto ele renega a Deus, né? Ele nega a Deus, ele nega o reino dos céus. Por que ele nega o reino dos céus? Porque caso ele fosse para o céu, como era a missão dele na terra, tipo, servir a Deus e ir para o céu, ele nunca encontraria no reino dos céus a mulher dele, porque suicídio é um pecado capital, né? Capital que fala, não né? chega a ser um pecado capital, mas é um pecado mortal. É um pecado mortal. Desculpa, eu não sou crente. Não tem problema. Mas é um pecado que você não vai, se você fizer, você não vai pro céu. De qualquer forma. E nisso ele fala, então, já que eu não vou pro céu, eu quero que se exploda. Ele nega a Deus, dá uma espadada na cruz. Uma cruz de pedra. Uma cruz de pedra. Ele dá uma espadada na cruz de pedra. E essa, acho que a melhor cena do filme, pra mim, minha opinião, quando ele dá a espadada na cruz e começa a vazar sangue de tudo que é canto. Bem prático, bem feito prático. Isso, não sei se talvez pode ser uma inspiração de... Como é que é o nome? Do filme inspirado no Iluminado. Porque tem aquela cena do Iluminado que vai sangue pra todo lado e tal, do elevador. Mas, tipo, talvez isso seja uma referência, não sei se foi uma referência, mas de fato, cai sangue por todo lado na igreja. Nesse momento ele nega a Deus. E ele nega entrar no reino dos céus, então ele passa a ser nosso vampiro, né? Ele ainda bebe esse sangue que jorra da cruz ali. Ele mata os padres também que estão lá, né? Os freios. Ele dá um surto. Ele dá um surtão, ele surta. Ele começa a bater em todo mundo. Nesse ponto ele surta. E daí nós temos um time skip agora. Nosso time skip de 4 séculos. 4 séculos. E nós, depois desse time skip de 4 séculos, aparentemente, até esse ponto do filme, o Vlad é deixado de lado, né? O Drácula é deixado de lado. E nós vamos pra Inglaterra. Sim. Certo? Vamos pra Inglaterra com o nosso personagem, Jonathan Harker, interpretado pelo Keanu Reeves. E agora aqui vamos entrar das críticas que a gente falou antes. Nossa! Vai, Bruna, você começa. Todo mundo que fala. Desculpa, vamos lá. O Keanu Reeves é maravilhoso, a gente sabe disso, mas interpretando o personagem do Jonathan, ele deveria representar um homem hiper apaixonado, ou sei lá, vou morrer pela minha esposa, assim como o Drácula fez. Mas, gente, ele não tem expressão, ele é tipo o Edward do Crepúsculo. Ele é muito sensual, nossa, ele é muito sensual. Gente, não tem graça, tipo, ele não demonstra estar apaixonado, enfim, né? Eu acho que esse é o principal problema que eu tenho com ele nessa parte do filme. E não dá nem pra falar que, tipo, foi proposital, porque até o diretor do filme criticou ele. Era pra ele ser um homem extremamente apaixonado e ele não foi. Então eu acho que isso fica meio, sei lá, sabe? Mas eu acho que também tem muito a ver, porque isso era início da carreira do Keanu Reeves, né? Em 92 ele era bem novinho ainda. Não realmente tinha nem Matrix.
Sim. Não tinha nem Matrix. E de fato, a atuação dele é muito fraca nesse filme. Nossa, ele é muito. Como eu falei antes, ele é muito. Ai, eu amo ela. Tipo, a dublagem dele, a entonação da voz dele não muda em momento nenhum, vocês perceberam isso? Não nem muda. quando ele tá assustado. Nem quando ele tá assustado, tipo, tipo, Drácula tá lá, meu assim, Deus. no castelo, eu vou te matar. É. Tipo, é nóis. Mas você falou spoiler aí. Foi mal, Porque galera. foi mal. Mas o ponto é, nós somos a empresa da Mas Jonathan isso não vai ser Harker. spoiler. É verdade. E Jonathan Harker é um. Desculpa. É um advogado. Não é advogado, ele é um corretor que recebeu um chamado para ir para Transilvânia de um tal Conde Drácula, porque o Conde Drácula quer comprar uma propriedade na Inglaterra, em Londres. Quer comprar uma coisa lá. Mas ele fala, por que eu? Não tem outro cara? Que é o Renfield, que é um outro personagem do filme. E depois ele fala no filme, o Renfield não tá muito bem. E corta a fazenda do Renfield, o Renfield tá doido no hospício, Sim. totalmente maluco, comendo inseto, falando que o mestre dele tá vindo, o mestre dele vai chegar alguma hora. A gente, tipo, já começa o clima de mistério desse Conde Drácula logo nessa introdução, né? Sim. Logo nessa introdução do personagem do Jonathan Harker. Agora, sobre o outro núcleo muito forte dessa história é a personagem da Mina, que é a namorada, futura esposa do Jonathan Harker. Ela já tá toda como Mina Harker. Mina Harker, ela já tá Mina Harker, ela já tá quase juntada, né? É. Quase juntada. Eles iam casar depois que ele voltasse dessa viagem. Dessa que viagem. ele faria, né? E o negócio curioso, lembra que a gente falou que a Elizabeth, esposa do Vlad Tepes, foi interpretada pela Winona Ryder? Aqui também a Winona Ryder que faz a personagem da Mina. Por que será, hein, Por que gente? será, hein? Por que será? Mistério. Só que, continuando, eles dão esses votos de amor quando ele tá indo embora. Com a mesma reação que ele teria se ele tivesse sendo ameaçado de morte, mas tudo bem. Ele- É o beijo mais sem graça do filme. Exatamente. Nossa, muito pai. E daí ele vai pra Transilvânia. Vai pra fazer o B.O. dele, vai fazer o negócio dele. Aí começa a perturbação, né, gente? Que percurso perturbador até ele conseguir chegar na casa do Drácula. Porque, de fato, a gente tá falando de um processo da Inglaterra até Transilvânia. Então, é uma pernada. Ele passa pelo Canal da Mancha, isso é retratado no Tem filme. batalhas mais difíceis pra ele. É, ele de fato. E daí, nesse meio tempo, enquanto ele está indo, a nossa personagem da Mina fica na casa da amiga dela rica, a Lucy, que ela introduz um outro núcleo do filme muito importante, que é a Tropa do Bigode, pra mim. Eu chamo de Tropa do Bigode. Que são os 3 pretendentes da Lucy, né? Porque a Lucy é uma moça rica que quer casar e tem 3 pretendentes pra ela. Tem o Jack, que é um médico. Tem o Quincy, que é um boiadeiro. E tem um personagem que nem é um pouco memorável, que ele só tá lá por estar, que é um caçador. É só pra formar um trio. É só pra formar um trio. Tem a Tropa do Bigode, que quer casar com a Mina, os 3 querem ficar com a Mina. E a Mina toda bonita, toda cheirosa, e ela não vai ficar com ninguém. Ela vai ficar, eu vou ficar com esse, vou ficar com esse, vou ficar com esse. Enquanto isso, a Lucy tá lá. A Lucy tá seduzindo eles, a Mina tá lá ficando na casa. E o marido dela vai trabalhar. E o marido dela não queria que ela ficasse com a amiga, viu, gente? Detalhe. Porque a amiga é rica, pra ela não se acostumar com muita riqueza. Porque ele não ia. Ele Porque não ele é tem pobre, nada. Ele não ia poder proporcionar essa riqueza pra ela quando ele é voltasse. Ele é liso, o perigo escorrega. Ô, gente, tadinho. Mas continuando, quando o nosso personagem Jonathan Harker chega perto do castelo de Drácula, as coisas começam a ficar muito estranhas. Já. Fala um pouco das carruagens, se vocês lembram, gente. Gente, O caminho até o castelo é muito creepy. Montanhoso, cheio de bicho. não, Escuro, fora as cheio de sombras, névoa, a muitas neve. névoas. Inclusive, a gente não vê nem o rosto do cocheiro. Realmente tem todo esse clima. Não, e se eu essa não me tensão. engano, sim, se eu não me engano, ainda tem a narração do Drácula enquanto ele faz esse Exatamente. percurso. Então, pra mim, já começa a ficar perturbador o filme aí. Nesse momento, eu já teria parado. Começa a dar o toque de Eu terror. pensei em parar nessa parte. Um negócio que eu acho muito, muito legal desse trecho é que quem deixa ele na carruagem, deixa ele perto do castelo dele, tipo, tem um limite. Quem leva ele tem um limite. Fala que daqui a gente não passa. Isso. Daqui a gente não passa. A gente não vai. Ó, você vai pro castelo, boa sorte. Dá um crucifixo pra ele, né? Sim, inclusive no livro isso é retratado bem mais. Eu acho que
pesado, sabe? Ele tem muito medo, as pessoas começam a fazer oração. E essas pessoas eram católicas. Não queria deixar ele ir, e né? ele é ortodoxo, então, tipo, ele não quer aceitar o crucifixo, mas as pessoas falam, não, leva o crucifixo, por favor. Você vê que o pessoal Rola um tava medo, com... assim, no livro tem uma descrição bem maior. Pra você ver que o pessoal tava com receio do moleque. Então alguém já sabia o que rolava por ali, né? Já Ou era pelo algo- menos tinham ideias Uhum. do que acontecia. E daí, como já falaram, chega o cocheiro, Isso. o cocheiro todo mascarado, todo estranho, pega o Jonathan Harker no meio do nada, tipo um Uber, e leva pro castelo do nosso conde. E é isso que aí tem o primeiro ponto sobrenatural do filme, que é quando ele chega no castelo, tem uma porta de chamas, lembra? Sim. Tem aquela porta de chamas azuis. Que ele tipo, o cocheiro passa pela... Ele olha pra trás pra ver a porta. O cocheiro passa pela chama, não acontece nada. O Jonathan Harker, que é o Keanu Reeves, olha assustado, tipo, meu Deus, a gente passou no fogo. E nada acontece, todo mundo já começa a ficar estranho, já começa a ficar, meu Deus. Assustado com aquela cara dele, né? É a mesma cara de Então, sempre, mas ele tava assustado, galera. Ele tava de fato assustado. E daí começa o mistério, de fato, a tensão do vampiro. Até porque ele é recepcionado, né, pelo vampiro, ele é recepcionado pelo Drácula. É. E pela sombra do Drácula, que pra Isso. mim é fenomenal. Essa cena, a sombra, ela sempre se aparece ao longo de todo o filme maior que o próprio Drácula, e tendo ações do próprio diferente do próprio Drácula. E ela é um personagem pra mim, né? Ela não é... De fato, a sombra é um ela é um personagem. personagem extra ali da cena. Sim, eu lembro que nas primeiras... Na cena porque é emblemático da história do Drácula retratar a cena do primeiro jantar, né? Jonathan Harker Sim. com o Conde. Enquanto a sombra enquanto o Conde está conversando com o Drácula... O Conde está conversando com o Drácula. O Conde está conversando com o Jonathan. A sombra do Conde está fazendo outra coisa. Ela fica, tipo, meio que tentando pegar, assim, o Jonathan por cima. É um negócio bem, tipo... Que dá uma ideia de realmente outro personagem, como se as trevas estivessem vivas, como se ele fosse alguém das trevas mesmo. Nesse momento eu já tava com medo. Passa aquele Drácula. Nesse momento o Drácula já é um idoso, né? Ele é Sim, retratado já é como um Ele idoso. é Sabe Isso. quem não tava com medo? Quem não tá com medo? O Jonathan, né? Ah, o Jonathan não Ele tava não com tava tanto com medo medo. quanto eu. Pode ter Enfim. certeza. Mas, gente, a mão do Drácula seca Nada e a ver, ai, meu Nossa, Deus. e aquelas que- unhas grandes. Isso eu acho muito Nossa. legal. Gente, pavoroso. Como a gente falou antes do Oscar de maquiagem, aí está o Oscar de maquiagem. Tipo, nós estamos falando de Gary Oldman, em 92. Ele era lindo na época já. Eles conseguiram deixar ele horrível. Exatamente. Ele era lindo nessa época. Ele era tipo um galã. Ele era um galã, ele ficou horrível. Ele tava esquisito demais. E daí, mas indo pra frente, o Jonathan Harker vai ficando na mansão. É porque ele foi obrigado, Ele né? foi obrigado, É. exatamente. Ele não teve a chance. Ele vai assinar o contrato com o Drácula e ele fala que ele deveria ficar ali por pelo menos um mês. Uhum. Então, né, já deveria ter batido o desespero. Ele nesse foi lá pra momento. trampar e do nada ganhou umas férias de um mês no pior lugar do mundo Sim. e ficou lá. E a mulher dele esperando pra casar. A mulher dele esperando pra casar. Nisso, que a mulher dele tá esperando pra casar, ele vai recebendo cartas. Ela vai recebendo cartas dele, que foram mandadas pelo Drácula, né? Sim. Que o Drácula fala, viu? Escreve as cartas aqui pra sua mulher. Isso. E aí depois, em um determinado momento, o Drácula mexe nas coisas Sim. do Jonathan. As Sim. cartas E aí começam ele a ser vê uma positivas. foto da namorada do Jonathan. Que aí é o momento que vem o... Tchau! Meu Deus. Porque, como a gente falou antes, a Elizabeth, que é a amante do Drácula quando ele era novo, e a Winona e a Mina são a mesma atriz. Uhum. E aí que dá a nossa ideia de reencarnação que tem no filme. Tipo, como se fosse a Elizabeth reencarnou na Mina. Eles estão predestinados a ficar juntos. Porque, teoricamente, o filme passa essa ideia de que o Drácula tava esperando que a Elisabetta, ela Voltasse. aparecesse, É. que ela voltasse. E a reencarnação dela acontece justamente na noiva do cara que tá hospedado na casa dele. E o legal disso é que depois que ele faz essa descoberta, as cartas começam a mudar também, né? Ele começa a manipular as cartas do Jonathan. Daí começa o nosso Drácula como talarico, né? O nosso ponto... Pra quem não sabe, talarico é quem gosta de pegar a mulher dos outros.
E aí começa o nosso Drácula como talarico, Mas será porque que ele ele... tava pegando a mulher dos outros ou a mulher era dele mesmo? Isso é um grande debate, Não sei, porque... vamos Na vida descobrir. passada era. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que ela era. Não, mas não, Não o pessoal sei. não é apenas a gente, o pessoal que está ouvindo agora. Reflexão, gente. Eu sinto que ele é talarico, não sei vocês. Nesse momento, sim. No final do filme, depois eu falo sobre. Eu concordo com o Bruno. Nesse momento, ele ainda era um talarico. Mas A eu gente não também. talarico. Gente, como assim? uma A coisa, mulher dele, sim, tava uma coisa casada. muito interessante que eu achei nessa cena é que o Jonathan, ele tava tirando a barba dele, né? E aí vem toda aquela história do mito mesmo do vampiro, de você só entra se você for convidado dentro da casa, você só dorme se for no caixão se for na sua própria terra. E até mesmo nesse momento, o Jonathan, ele tá com um espelho na mão pra poder tirar a barba sim. e não tem o reflexo do Drácula. Então eles mantêm essa tradição do folclore mesmo, Ele até manda explodir espelho, né? Porque ele Sim, percebe sim. que não tem o próprio reflexo. Ele sem querer rela no crucifixo nesse momento que o Jonathan tá ali. E aí ele meio que se queima e destrói esse crucifixo, derrete depois, enfim. Então eles mantêm essas características da história, do mito real do que a gente tem até hoje sobre o vampiro. E um ponto dessa cena também, que essa... Aí já começa o nosso erotismo do filme, né? Porque o Drácula, ele é super pansexual, né? Ele sempre tá... ele quer pegar a mulher do Jonathan, mas ele também tá todo se engraçando com o Jonathan. Porque ele fica meio que lambendo ele, pipopó. Tem uma cena que o Jonathan se corta. Essa mesmo. É, a cena que ele se corta, e quando ele se corta, ele fica todo, meu Deus, o sangue dele, ai meu Deus, ele fica todo oriçado, assim, sabe? Mas eu acho que ele nem tinha um interesse muito sexual pelo Jonathan, era mesmo pelo sangue, né? Que ele tava todo seco Ele lá. tava que ele todo seco. Vira e sangue, lambe sim. a navalha, né? É. Que tava sujo de Tanto sangue. que ele lambendo a Aí barba. ele continua raspando a barba do Jonathan e eu aqui, meu Deus, se fosse eu já tinha corrido e já tinha morrido também, enfim. E daí que começa, porque ele fica preso no castelo, né? Como a gente falou depois dessa grande coisa, ele fica preso no castelo. E... Ah, ele é proibido de ir pra um lado do castelo. Sim. Igual na Bela e a Fera. E aí o que ele faz? Ele Vai. Lógico que ele vai. E acontece, ele tá ficando doido, vamos pensar que ele tá ficando doido já. E como ele ficando doido, ele vê as concubinas do Drácula, que são 3 vampiras que ficam tentando matar ele. E nisso ele é de fato possuído pelo Drácula, ele é de fato feito prisioneiro 100% dele, sabe? Ele desobedeceu o Drácula, foi até o quarto dele, ele encontra essas noivas lá na cama e é o que o Vini falou mesmo, ele vira um prisioneiro. Ele fica totalmente refém. Fica totalmente refém. E nisso que o Drácula começa a sugar a vida dele. Sim. É aí que o Drácula tem o nosso momento de rejuvenescimento. Porque agora o Drácula vai voltar para Londres rejuvenescido. Enquanto ele tá lá sendo sugado pelas noivas do Drácula. Enquanto o Jonathan está sendo sugado. E o nosso objetivo do nosso Drácula nesse momento é voltar para Londres agora para quê? Para pegar a mulher do Jonathan. Mas vamos voltar agora falando sobre a segunda parte do filme em seguida. Agora partindo para o nosso ato 2 do filme, né, do nosso desenvolvimento, que é o momento em que o Drácula sai da Transilvânia e vai em direção a Londres. Historicamente, no livro, o Drácula, o nome do navio que leva o Drácula é Deméter. Tanto que esse próprio Deméter inspirou um filme dos últimos 5 anos, chamado A Última Viagem de Deméter, que conta a história do percurso que esse barco fez. Esse filme é horrível, não recomendo pra ninguém ver, só que existe. E daí eles passam o Canal da Mancha, que é o canal que vai ligar essas duas regiões, e ele chega em Londres. Algo muito curioso é que o Drácula, de acordo com o mito do Drácula, ele só pode dormir em solo... Sagrado. Não, solo sagrado, como é que é o nome? Sua própria terra. É da sua própria terra, ele só pode dormir no solo da sua própria terra. E por isso ele leva junto com ele no barco várias caixas com a terra da Transilvânia, que é onde ele dorme, né? De fato, ele dorme no caixão dele e esse caixão tem a terra da terra dele, por isso que ele consegue dormir. E um fato que é curioso é que tem Nosferatu, também tem Drácula, é sobre essa terra. Só que algo muito mais historicamente legal e de Nosferatu é que essa terra que o Nosferatu, que é o que a gente é o Drácula no filme, transporta para o local onde vai ficar,
possui a terra da peste negra. Então, além de quando o Nosferatu chega no local do que ele precisa chegar no filme, ele traz a peste para a cidade. Isso acarreta em outras coisas, porque tipo, além dele ser um vampiro, de ser um mau presságio, ele também traz a peste, ele também transforma as pessoas em doentes, sabe? É uma camada a mais que o Nosferatu, que é o filme dos anos 20, traz para essa identidade do vampiro. Além de um ser do mal, uma pessoa que traz a doença. Mas, continuando, o Drácula chega em Londres, Bonitão, né? bonitão, porque agora ele tá rejuvenescido. Agora o Gary Oldman sem a maquiagem, apenas lindo. E ele tá todo cabeludo, todo bigodão, nossa, um bigodão Ele tá magnífico, assim. Nossa, muito Ele perfeito. tá mais bonito que o Sirius Black. Ele tá super bem vestido. Maravilhoso. E um negócio muito legal que o John tinha falado antes também pra gente, que é o figurino do Drácula. Como humano, tipo, como ele tá em forma humana. Todas as roupas dele são extremamente bem ambientadas com a época e bem trabalhadas e tipo, super nobres, né? Porque tipo, realmente passa a ideia de nobreza que o Drácula sempre teve. Mas Ele por que viu ele tá aristocrata. bonitão, gente? Porque ele tem que quê? seduzir. Porque ele tem que seduzir a nossa personagem Mina. E aí que é introduzida a nossa personagem Mina de forma mais forte, né? Porque ela está andando na rua muito inocente, muito... Como é que é o nome? Eu amo meu marido, o Jonathan, que tá viajando. E daí chega o vampiro bonitão e começa a seduzir ela. E fala, viu, você pode mostrar a cidade... Você pode... E ele tava de olho já, né? É muito legal que é um jogo psicológico nessa hora, né? Sim. Que ele fica assim, olha pra mim, olha pra mim. Aí ela olha. Aí ele fala, tipo, olha pra mim de novo. Aí ela olha de novo. Aí você fica assim, ai meu Deus, o que aconteceu agora? Enfim, ela só olha. Ela olha pra ele e ele começa a tentar seduzir ela e tal. Ela fala, não, meu nome é Conde Vlad, eu sou da Transilvânia. Sou um príncipe. Ele fala que são uns Ele fala príncipes. que é um príncipe. E daí ele começa a seduzir ela e tal. E daí entra algo muito historicamente correto do filme, que é o primeiro rolezinho de casal deles, né? O primeiro date deles, ela leva o Vlad do primeiro cinematógrafo. Isso. E isso é de fato muito é muito historicamente correto, porque na época que o filme se passa, lá pro final do século XIX, começo do século XX, foi de fato quando os primeiros filmes começaram a ser produzidos. Que a gente tem os primeiros filmes sobre agora eu não vou lembrar o nome correto, mas sobre a viagem de trem, que os primeiros filmes foram produzidos por dois irmãos donos de fábrica. Então, os filmes eram em si biografia, não biografia, eles eram apenas filmes sobre a vida da fábrica, né? Eles gravavam os funcionários saindo da fábrica, eles gravavam o trem chegando da estação. Então esses eram os primeiros filmes. Eu acho que tanto que o primeiro filme que é mostrado no filme, o primeiro filme historicamente feito, que é mostrado no filme do Drácula de Bram Stoker, na cena, é o filme do trem chegando, que é um filme que ficou muito famoso porque era super diferente, né? Uma imagem em movimento. E tanto isso que o Drácula fala, nossa, olha que legal a ciência fazendo as coisas, olha essas invenções, olha que chique e tal. E ela fica meio, Ela fica normal, né? Tipo, meio que acostumada com isso, dessa forma, mas daí temos o nosso primeiro lance do Drácula sobrenatural. Porque um lobo invade o cinematógrafo e ele começa a assustar o pessoal, começa a pessoa a ficar com medo porque é um lobo selvagem. E o Drácula, ele meio que... Ele amansa ele. Ele tenta um nome. Vira uma bagunça lá, né? Todo mundo sai correndo, o pessoal fica fugindo do lobo e aí Sim. ele trata o lobo como se fosse um cachorrinho mesmo, né? Aí ele faz a menina fazer carinho. É. E aí ele fala... Eu acho que é uma... Eu não lembro, eu acho que, se eu não me engano, é uma fêmea, inclusive, o lobo. É uma cena bonitinha. É, uma cena bem bonitinha. Mas daí o primeiro negócio é que ela fica caída por ele já. Ela dá uma caída no encanto do É o Drácula. lance do homem com o cachorro, né? O homem com o cachorro ele realmente conquista. E foi Nossa, gente. Isso foi o primeiro contato também dos dois ali, né? Uhum. Da Mina e do Drácula. Adorei essa do homem com o cachorro. Eu nunca tinha pensado nisso. Eles são muito perigosos, não caia no papo deles. Mas daí, continuando, o Drácula ainda assim um ser da noite, né? Ele ainda precisa se alimentar. E é nessa cena, né? Tipo, depois disso que acontece o ataque na casa da Mina, né? Ele leva a Mina até em casa também, né?
Mas ela não convida ele pra entrar. Sim, é que eles, na verdade, elas estavam na casa da Isso, na Da Luz. Luz, é. Isso, ela tava hospedada na Luz. Ela tava hospedada na casa da Luz. Porque ela não queria ficar sozinha enquanto o Jonathan tava fora. Apesar do... Novamente, o Jonathan não gostar Exatamente. que ela ficasse com a Lucy. Que não- Mas lá, tava lá a mina na casa da Lucy, e nessa noite acontece o ataque na casa da Lucy, que é quando a Lucy Mordida. ela é mordida, porque o Drácula ele tem essa necessidade de sangue humano ainda, e ele sabe que a mina tá lá na casa, e ele dá uns pega na irmã dela, da amiga dela, né, a Lucy. É porque a Lucy já foi, tipo, irmã da mina, já foi cunhada da mina, já foi amiga da mina, tipo, em outras histórias, assim, tem, tipo, diversas Ah, tá. variações. Na Cada mitologia versão do Drácula, é- você diz. É, Entendi. nesse filme específico é amiga, É, mas... nesse filme é específico amiga. Tipo, acho que por isso que você confunde por Mas daí acontece essa invasão. Só que o Drácula ataca a Lucy em forma de lobisomem, é isso? Sim. Né? É. O que foi totalmente inesperado pra mim, porque eu Exato. achei que eu fosse assistir um filme de vampiro. Aí o cara se transforma Não, no lobisomem, é. e aí eu parei de entender um pouco o que eu tava entendendo. E é muito interessante como ele manipulou ela até o local que ele queria. Tipo, E no os cemitério, eventos. né? Foi em cima de um túmulo, é isso, não é? Eu não sei. Foi em cima do acho que túmulo. foi. Aí tem uma cena bem erótica, digamos assim. É sexual de falar. Mas só que é meio estranho ao mesmo tempo, porque... Ele tem forma de lobisomem. Ele. Então, assim, não sei se eu assistiria isso com a minha família. É um Porque pouco é um assustador. pouco assustador e desconfortável, talvez. Eu tava assistindo nesse final de semana de novo o filme e o meu cunhado tava na sala. E ele saiu e falou, não dá, Não gente. quero. Realmente não aguentou Eu acho que é um filme pra se assistir sozinho. sozinho. Mas continuando, a Lucy Vamos lá. é mordida, a Lucy é seduzida, que é a amiga da mina. A Lucy é seduzida e mordida pelo Drácula. E começa uma parte muito interessante do filme que ela fica de cama, ela realmente fica doente. Devido a essa mordida, ela começa a ter todos os sintomas do vampirismo. Ela começa a ficar na vontade de sangue humano, ela começa a ficar doente, ela começa a ficar Ela anêmica, fica né? Ela fica pálida, pálida, assim. começa a ficar meio morta-viva. E nisso, um dos personagens da Tropa do Bigode, que eu tinha falado deles no último bloco, um dos personagens da Tropa do Bigode, que é o Jack, nosso médico, ele chama um personagem muito emblemático da cultura dos vampiros, que ele fala que foi o professor dele na faculdade lá de medicina, que é o Van Helsing. Van Helsing é historicamente, né, dentro desse contexto, ele é um personagem real, mas dentro do contexto da mitologia do vampiro, ele é o caçador de vampiros, ele é o grande nêmesis do Drácula, né, e vice-versa. Tanto que existe o filme do Van Helsing com o Hugh Jackman, muito legal, esse filme é muito legal. é tosco também, mas é legal, esse é divertido. Daí ele vai, a pedido do Jack, que é o médico amigo da mina, ele vai para Londres, para casa da Lucy, e começar a examinar ela para o que está acontecendo, para ver o que ela tem. E é muito interessante como, tipo, de primeiro ele não sacou o que estava acontecendo. Ele fica uma coisa assim meio exploratória. Mas ele já tinha suspeitas, né? Sim. Porque ele era o único até o momento que acreditava na existência desse ser que seria o vampiro. E todo mundo achava que ele era louco, que a ideia era absurda. Só que ele não deixa isso claro logo de cara. Sim, Ele tanto deixa... que ele tem umas atitudes, tipo, meio de louco, né? Sim. Pra enfatizar essa... Sou maluco, sou médico. Mas esse é um grande ponto. Eu acho que o que faz esse personagem tão bom é porque o Anthony Hopkins, que faz o Van Helsing, em 92 ele tava bem de saúde ainda. Hoje ele tá meio gaga, mas é porque ele tá velho. mas é de fato, ele tá um pouquinho Olha o gaga. etarismo, olha o Não, é etarismo. de fato. Ele tá, acho que tá com uns 80 anos o Anthony Hopkins. Provavelmente. Achei até mais. Até mais. Mas o ponto é que nesse filme ele tá muito bom mesmo. Eu acho que as atuações que carregam o filme são a do Gary Oldman como Drácula, que é bem caracterizada, é bem caricaturado, né? Sim. A atuação dele como Drácula é super caricatura do vampiro, seduzente, nobre e tal. Enquanto o Anthony Hopkins é de fato o médico louco. Ele é de fato o médico louco, mas ele é um médico louco não do mal, né? Não o cientista louco do mal que tem em algumas histórias de filme. Louco. Ele é um médico louco com um bom propósito. ele é fascinado por aquilo que ele pesquisa, né? E ele realmente acredita no que ele tá falando, ele tem convicção daquilo e ponto. Uhum. Nesse meio tempo, nosso amigo Jonathan, que já não teve atuação tão perfeita
Quanto Mary Poppins e o... ele não tava sendo muito mostrado na cena, né, gente? Porque ele tava lá sofrendo com as esposas do Drácula e tal, com as concubinas. Só que ele foge, ele consegue fugir. Sim. Isso. Ele meio tentou que várias pula, vezes, não né? é pula, né? Mas ele sai escalando O o castelo do Drácula, que é gigantesco de altura, então é aquela cena bem, nossa, Aí ele uau, Meu Deus. cai no que rio. herói, enfim. E aí ele cai, se machuca e vai para um convento, né? Ele é tratado, ele é cuidado dentro de um convento. Eu acho assim, ele se esforçou muito, gente. Pô, Ele conseguiu- queria voltar pra mulher dele. Ele queria voltar pra mulher dele, apesar de não parecer, né? Por causa Ou da ele só atuação. não queria ser comido pelas noivas do Drácula até não ter mais sangue, né? Mas, Tem esse ponto enfim. forte. Só que aí ele manda uma carta pra ela, né? Ele manda uma carta pra mina nesse tempo. Sim, Ele manda uma ele carta. manda uma carta pra mina. Na verdade, primeiro são as freiras que mandam, porque ele tava muito mal. Mas ele manda a carta pra ele pedindo o quê? Pra eles casarem logo. Uau! Mas que até o timing dessa carta chegar, Acontece muita coisa. Ele manda a carta, só que temos que lembrar que o nosso Gary Oldman, nosso vampirão, está lá em Londres seduzindo a mina, constantemente saindo com ela, levando ela pra jantar, e vó, e ela está caindo no encanto, ela está de fato. Gente, porque, Apaixonadinha. vamos combinar, se fosse a gente no lugar dela, provavelmente todos nós seríamos mordidos. Sim, com certeza. Todo mundo aqui. É, a gente ia cair no papinho dele. Caindo no papinho do Drácula. Eu deixaria o Drácula levar minha alma, gente, desculpa. Mas e o Mas daí ele vai tentando seduzir e tal, enquanto ele tá tentando seduzir a mina. A doença da Lucy vai progredindo, vai de fato sim. piorando, ela ficando mais doente. E eu acho muito louco como a tropa do bigode, tipo, a Lucy já tava noiva do Arthur. E é muito bom que tipo, o pessoal fala, oh meu Deus, Lucy. Eles são, tipo, super caidinhos por ela. Mesmo ela já estando comprometida, né? Sim. Prometida em casamento. Eles, tipo, tão eles fazendo de tudo continuam por ela. juntos, sim. A tropa do bigode continua junto. A tropa do bigode. E é até um pouco doido, porque a tropa do bigode, os três, na verdade nem é os três, né? É o Arthur Quincy, que é o marido dela. O Arthur, aí tem o Quincy. Tem o Quincy. O Arthur é o marido, que é o rico. Sim. O Quincy é o cowboy. E o Jack é o médico. é o médico. Isso. O Jack, ele fica constantemente caindo na sedução de vampiro da Lucy, né? E na frente do marido E na dela. frente do marido dela, tipo, de várias cenas, a Lucy pede, tipo, me dá um beijo. Jack ele vai lá e beija a doente, beija a moça doente e tal. Ele tipo, o aspecto de erotismo de um vampiro é constantemente colocado em prática aqui nesse filme. Sim. Porque sempre tá o Drácula tentando convencer a mina, a Lucy também tentando convencer os homens a caírem dentro dela e tal. E a gente tem esse aspecto, né? Enquanto a Lucy vai piorando de saúde, o Jonathan tá tentando voltar para Londres, a mina tá caindo no papinho do Drácula e vai progredindo até que a carta do Jonathan chega. A carta do Jonathan chega, ele fala... Como que ele fala? Ele fala, tipo, vamos casar logo. Ele fala, eu estou sendo cuidado pelas freiras, eu estou doente da cabeça, eu preciso ver você, vamos nos casar, urgente, por favor, venha ao meu encontro. Uma coisa assim, bem dramática. Bem dramática. Mais dramática do que ele, porque ele não é nada dramático. Ai, E tem nisso a mina vai de encontro ao seu marido Jonathan. Antes ela vai na Lúcia. Ela vai na Lucy? Vai pra ver como que ela tá, né? Aí ela fala assim, amiga, você acha que eu deveria ir? Ou eu fico com o Drácula? Fala uma conversa. Eu não lembrava. Mas de fato, ela vai, né? Aí ela foi. a Lúcia fala, vai. E daí, nisso, a mina manda uma carta pro nosso Conde Drácula falando, viu? O meu marido, o meu noivo, que ele pediu pra gente casar logo. Eu vou embora, eu nunca mais vou te ver. E nisso o Drácula surta. Nossa, Ele fica piroca da cabeça. Ele fica louco. E ele fica louco. Quando ele fica louco, o Drácula fica louco, o Van Helsing tem a sacada, é um vampiro. A gente tá lidando com... A Lucy piorou quando ele a Lucy piora. E daí, quando acontece essa surtada, o Van Helsing tem a sacada, que é um vampiro, e começa, a gente tem que caçar ele, a gente tem que matar de alguma forma, destruir de alguma forma isso. E aí a Lucy morre. E daí... aí o Van Helsing, ele se encontra com o Jonathan e com a mina, né? Antes da Lucy morrer. Antes da Lucy morrer. Não, ainda não. Foi depois, amiga. Depois do casamento. Depois que ela morreu.
A Lucy morre primeiro. A Lucy morre primeiro. Verdade, gente. É verdade. Mas daí o Eles Van só voltam Helsing... quando a Lucy já tinha morrido, né? Sim. Daí acontece aquela cena, o Van Helsing descobre que é um vampiro, ele sai à procura do vampiro, junto com o Jack e com o Quincy, e junto com o Jack, enquanto o Arthur e o Quincy ficam na casa cuidando da Lucy. Sim. E acontece aquela cena que o Drácula vira um vampiro, vira um lobisomenzão de novo, mata uma galera, volta pra atacar a Lucy. E mata uma galera. Porque ele descobre que ele tá sendo caçado. Ele fica tipo assim, vocês acham que vocês vão me pegar? E aí ele vai lá e... Ele que caça, né? Ele que caça, tipo, a caça vira o caçador de novo. E ele volta pra casa da Lucy e ele termina o ritual de vampiro com a Lucy. Ele bate no Arthur, bate no Quincy, invade a casa da Lucy e termina o ritual, que o ritual é o fato de uma vampira que está em transformação tomar o sangue do vampiro, né? Que ela é mais machucada disso. Ela vira de fato uma vampira total. Aí o pessoal achou que ela morreu. Achou que ela morreu. Acontece a cena do velório da Lucy. Gente, surreal o figurino dela nesse momento. E o caixão de vidro, incrível. É amedrontador, mas ao mesmo tempo de um jeito esteticamente perfeito. O vestidão branco dela, assim. E é muito interessante e ela que é toda o vestido do pálida, casamento, né? Que ela ia usar no casamento. Sim. Não, perfeito. Ela virou uma noiva vampira. Ela virou noiva vampira. Tanto que se você ir nos... Como é que é o nome? Nas partes de seleção de personagem e tal, com a internet, o nome da Lucy, quando ela se transforma nisso, é a noiva fantasma. Tipo, ela é dada como personagem de noiva fantasma, porque de fato ela tá vestida de noiva, vestida de viúva, né? Porque, mais ou menos viúva, né? Porque... até porque ela que não tem mais noivo. Não tem mais noivo. E ela é enterrada, né? Sim. Como que é? Sepultada, exatamente. Ela não é sepultada, mas ela é sepultada. Isso. Só que daí, como o nosso Van Helsing já tá com a coisa na cabeça, tipo, tem alguma coisa errada, isso aqui é um vampiro, ela não tá morta de verdade. Eles vão pro túmulo dela e abrem o túmulo dela. Enquanto isso, o Quincy, que é o suposto noivo dela, tá surtando. Não vai abrir o túmulo da minha mulher. Ai, o Arthur, confundindo. Porque eles são muito iguais. Sim, eles são de fato muito iguais. A top do God é muito igual. O único que diferencia é o Jack. Sim, porque o Jack ele é meio calvão. Ele é meio calvão. Mas daí... Mais um preconceito aqui no podcast. Vai lá, gente, continua. E daí eles vão pro túmulo da Lucy. Quando eles abrem o túmulo da Lucy, ela não tá mais lá. E aí todo mundo ficou, oh meu Deus. E aí todo mundo começa a acreditar realmente no que o Van Helsing tava falando, né? Sim. Enquanto o time, tá bom, vampiros existem, era composto apenas pelo Jack, que era o aluno do Van Helsing, e Van Helsing, a partir do momento que... Depois ela aparece descendo as escadas, com um bebê, ela tava comendo um bebê. E é muito legal essa cena, porque tipo, o lugar tava todo apagado, né? Na hora que ela chega, as velas acendem. Muito essa Eu achei essa cena, assim, horrorosa, gente, desculpa. Assim, eu achei legal. A criança que tava atuando tava realmente em choque. Nossa, eu achei que ela fosse comer o neném mesmo. Mas, tipo, tem esse lance, né, de comer neném, porque o Drácula também come o neném lá na primeira parte do filme, pra, tipo, voltar à juventude. Sério? Sério. Eu não lembrava disso. Ele come o neném. Tipo, tem um lance de, tipo, de quanto mais novo melhor é, tipo, o sangue, sabe? Ai, que dó. Assim. Não, mas essa cena é assim... Forte, essa é a palavra, forte. Ela vestida lá de noiva, com o neném no colo, o pessoal tentando matar, tipo, olhando assim, oh meu Deus. Ela descendo pro túmulo dela. Vamos pensar que o túmulo dela é tipo um porão, né? Tipo um mausoléu. É um mausoléu. E é muito bom que, tipo, eles ficam olhando, assim, em choque. A mulher lá com o neném, eles, tipo, olhando. Depois começa o ritual, fala, ai, vai pro caixão, volta pro seu caixão e tal. Aí já entra o jogo com as cruzes, com a... Acho que uma estaca. Estaca, o martelo. O martelo e tal. Porque daí eles levam ela pro... Ele fala em latim também. Exatamente. Eles levam ela pro... De fato, o caixão dela, né? Ela deita no caixão. E daí eles começam um ritual para executar ela. Sim. Que é o famoso... O mais famoso que a gente conhece é, de fato, estaca no peito, né? Que é o ritual de matar vampiro clássico. Estaca no coração. Mas a gente tem um negócio diferente nesse, que é estar com o coração e cortar a cabeça ao mesmo tempo. E mostra essa cena claramente, assim, de cortando a cabeça. Bem legal. E daí eles colocam a estaca, dá um crawl. Mas você acha que acabou? Mas não acabou. Não acabou. Aí eles cortam a cabeça. Eles cortam a cabeça dela. Sim.
E tem um corte muito legal nessa cena, principalmente que corta a cabeça dela, lá, corta a cabeça dela, corta com uma cena do Cortando a Van cara. Helsing Ai, falando gente, que horror! Essa cena é muito legal pra mim. Na hora que ele corta a cabeça dela, corta uma cena de uma carne bem mal passada. Não, tava crua, né? Eu acho que era a Eles cabeça estavam que comendo eles estavam boi. comendo, não é possível. É, Boi nossa, tava é muito legal. uivando. Naquele Boi tava dia, cozido. Boi tava cozido eu virei ainda. vegetariana. Mas ele corta pra uma cena da carne bem mal passada num prato assim, enquanto o Van Helsing Isso. fala com o Jonathan e com a Lucy. Sim. Com a mina. Com a mina. Com a mina. Porque eles tinham acabado de voltar do casamento. Eles tinham acabado de voltar ao E o casamento. casamento deles também é bem creepy, né? É bem sacro, né? É. Porque eles casam no convento, né? É. Eles casam no convento Sim. das freiras e tal, ela vai de encontro pra onde ele tava. Nossa, é muito. Eu acho muito bom que durante o casamento o Drácula tá, tipo, sofrendo muito, porque ele tá ligado com a mina e aí Aham. ele fica, meu Deus, ela aceitou. E De fato, nosso. é muito triste. Ele é de fato nosso último apaixonado. É, mas aí entra aquele lance, né? A mina, nesse momento, ela já não me convencia mais que ela queria estar com o Jonathan. Era mais Sim. uma obrigação, porque dava pra ver na história que ela tava totalmente envolvida com o Drácula. Tanto que ela fala, eu voltei pra Londres mudada. Ela chega em Londres pensando, cadê meu príncipe? Eu preciso ver ele. Será que ele ainda tá aqui? Nossa. E daí, eu acho que a partir daí chega nosso terceiro ato do filme, que é de fato a caça ao Drácula, né? Agora, Sim. tipo, matamos a Lucy, o Jonathan conseguiu casar com a mina, vamos acabar com o Drácula. É, assim, não tem nada dando certo pro Drácula até esse momento, É. né? O Drácula Até então tá dando tudo errado. Ele perdeu a Lucy, que, tipo, Seria- dava força pra É. ele. Aham. Sim. Aí o maluco lá tá preso. O Renfield ainda tá preso, comendo inseto, Ele tá meio doido, doido. sendo tá dos servos parado. dele, né? E a mina não conseguiu a mão da mina. Exatamente. E agora chegamos no terceiro ato, que vamos continuar no próximo bloco. Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Agora partindo pro ato 3, o ato de conclusão do filme, né, que é de fato o Van Helsing caçando o Drácula, né. Primeiramente a gente é lembrado da Abadia Carfax, o nome do local. Carfax. A Abadia Carfax, que foi aquela propriedade que o Drácula deixou as caixas dele, os caixotes dele, que ele comprou do Jonathan lá no começo do filme. A gente lembrado disso, o Jonathan traz esse ponto, fala, viu, eu sei onde tá as caixas dele, eu sei onde tá residindo. Eu tenho noção de onde tá. Vamos lá destruir as coisas dele, né? E daí a tropa do bigode, junto com o Jonathan e com a mina, e Van Helsing, tem a brilhante ideia de deixar a mina no hospício. Uau, pessoal, que Esse é o lugar mais seguro pra ela. É melhor Eles seguro realmente pra falam você isso. e tal. E deu Jack levar a mina pro quarto dele, mas antes ela passa a falar com o Renfield. O Renfield. E o Renfield fala que o A gente Drácula gostava contextualizou quem dela. era o Renfield? Contextualizou. Ah, então tá bom, pessoal, então vocês já sabem. Pode falar. Que é um doido. Aí o Renfield, tipo, no auge da sua loucura, porque dá a entender que quanto mais próximo o Drácula está, mais louco ele fica. É, Ele conta que o Drácula está apaixonado por ela e que ela precisa fugir. Tipo, e ele não devia falar isso, né? Ele não devia falar trair o isso. seu mestre, né? Exatamente. É porque o que a gente entende é que essa paixão do Drácula era tão obsessiva que faria mal pra mina. E aí o servo, o Renfield, ele ele tenta acaba alertar, avisando né? isso. Ele tem tipo, um foge. delírio de... Não delírio, né? Ele tem Um vislumbre? um vislumbre de sanidade. Isso. Ele volta à sanidade por alguns segundos e fala, viu, vai embora, foge daqui. Foge. O que não acontece, ela fica no hospício. É, porque ela também foi meio Ué, Sem mas entender, né? Será que eu vou fugir? O que tá Exatamente. acontecendo, De né? quem? Sou casada. Ela É. tem força, ela fala, não, mas eu sou casada. Eu sou É, casada, tipo- o meu nome é Senhorita Harker. Ah, Só que o que acontece com o nosso amigo? muito bom. E muito legal essa parte, por quê? Porque a tropa do bigode chega na Abadia Carfax, começam a destruir as caixas que tem a terra do Drácula, começam a destruir as coisas que tem a terra do Drácula, então ele não tinha mais onde ficar, né? Elas estão com a base dele, né? Uhum.
E pegam as caixas, exorcizam o local, né? Sim, e aí... E isso é uma cena muito legal que mostra que quando ele troca onde está o Drácula, ele não está mais na forma nem humana, nem velha, nem lobisomem. Nesse momento ele é de fato um morcegão. Tipo, ele é uma besta morcego. Aí ele se transforma em névoa. Ele se transforma naquela névoa verde. É muito louco que ele vira vários tipos de névoa. Eu acho muito legal isso. Muito legal que ele tem várias... Ele é um bom metamorfo, né? Ele fica se metamorfizando em várias coisas. Ele vira essa névoa. Ele primeiramente mata o Renfield. Porque ele foi traído, ainda fala, você me traiu. É a sombra falante a névoa névoa falante falante nesse momento, né? E aí mata por traição. E daí essa névoa depois, ela entra pela janela e tá lá a nossa mina dormindo. E aí eu não vou falar mais nada, deixa com as meninas, podem falar. Eita! Só que nesse momento a névoa não é mais verde, né? Na hora que ela entra pelo quarto. É verde ainda, ela se verde. É bonitinha aquela hora que entra no quarto, não é feia igual tá no hospício. É. Bom, a névoa entra no quarto e eu diria que ela faz amor com a mina, galera. Não, mas é que tipo assim, a mina tava lá no quarto dormindo. Ou fingindo que ia dormir. A névoa entra. Ela tava dormindo muito forte. Será que ela tava? Mas a névoa dá uns... Nossa, a névoa... Ela só chega, né? A névoa chega e entra. Ela vai Entra. assim, embaixo das cobertas. Ela vai, tipo, meio que possuindo, assim, meio que seduzindo. A névoa seduzindo a mina. O Drácula é tão bom que até em forma de névoa ele consegue seduzir a mina. É. Ele vira o Drácula, tá? Ele Tipo, vira de fato. Isso, na hora que a Drácula. névoa já tá dentro do quarto, né? Na cama. Na cama. Aí ele se transforma no Drácula bonitão. E ela fica, oh meu Deus, meu príncipe. Em momento nenhum, ela se assusta com a névoa que entrou no quarto e do nada se transformou num homem, Tipo né? assim, uma sexta-feira comum. Pra mim, né, talvez. Oxe, ela... E daí ela entra no quarto, o Gary Oldman entra no quarto, né, o Drácula entra no quarto, e nesse momento a gente tem um grande diálogo deles, do Drácula admitindo que ele é o Drácula. Que ele é de fato o Drácula, que é um... o que aconteceu. Que ele matou a Lucy. E todo o lance da reencarnação também, de que ele era o amor dela, ela era o amor dele, que eles deveriam ficar juntos pra sempre. E ela admite que ela está totalmente apaixonada por ele, que ela não quer ficar com o Jonathan. Que ela também sente isso. Por mais que ela fique com raiva dele, né? Porque quando ele admite que, tipo, quando ele fala que ele que é o vampiro... E ele matou a Lucy. Ele matou a Lucy e ela dá uma surtada, tipo... você matou a minha amiga, você matou, mas eu não consigo, eu te amo. Ela dá uns soquinhos assim no peito dele e fala, oh meu Deus, por que você fez isso? Mas eu também te amo. E daí, nisso que o nosso Drácula morde ela, né? Porque vamos voltar. Ele só que aí volta pra uma morder cena ela. meio... Sai da cena de DRzinha e volta pra uma cena bem romântica, sexual, digamos assim, né? Sim, ele pede pra ela ficar com ele pra toda a eternidade. E ela aceita. E ela aceita. E ela de fato aceita. Ela é mordida pelo Drácula e, tipo... Ela deixa ser mordida pelo Drácula pra começar o ritual de transformação. E é bem sensual. E é bem sensual, porque, tipo, voltando ao ponto do erotismo do vampiro, esse negócio, tipo, é perto do pescoço Tanto e que ele tá tal. até com um hobby, né? Ele tá tipo Não, com é, um hobby não. azul abertão. Ele tá todo... Ele nem tá com, tipo, roupas de pessoas normais. Ele tá com roupa aberta e tal, o peito peludo dele Ele já foi aparecendo. preparadão, gente. Ele foi pro ato. Tem o primeiro passo, que é a mordida. Só que temos que ter o segundo passo, que é consumir o sangue do vampiro, né? Ela também tem que consumir o sangue dele pra se transformar em vampiro. E daí ele faz um corte bem debaixo do mamilo dele. E ela começa a atacar um corte debaixo do mamilo dele. Parece muito, é muito erótica essa cena, muito erótica. Nossa, sim. Só que nesse momento ele fala, tipo, não, eu não posso deixar você... Ele volta pesa a atrás, consciência. né? Ele volta, tipo, por mais que ele esteja falando constantemente pra ela, Sim. não, vamos ficar juntos pra sempre, ele volta atrás. Ele fica, Aí tipo... eu acho que essa foi uma das cenas mais fofas, porque Sim. assim, apesar dele ter feito tudo isso, e como ele fala a frase clássicazinha, que atravessou oceanos de tempo pra encontrar ela, na hora que ela tá ali lambendo o sangue dele pra ela começar esse ritual, ele desiste, ele fala, não, Ele se preocupa tipo, com ela. Ele eu não fala, quero eu que não você quero te passe por condenar. isso, sabe? A morte, Ai, que trevas. bonitinho. Ai, muito bonitinho. Mas, independente, ela fala, eu quero Exatamente. ficar com você, eu quero passar a eternidade com você. E daí tem uma cena super
Eu fico até com vergonha. Eu fico até com vergonha que, de fato, ela consome o sangue dele nesse corte, né? Que ele fez, e eles estão lá, todos beijosos, todos, sei lá, todo casal, assim. Só que a tropa do bigode volta. Invade o quarto. Até porque era o quarto do Jack. Não, Então não invade tanto assim, né? Eles só entram. E nesse momento o Drácula ele se transforma, né? No momento que a tropa do bigode chega no quarto, ele se transforma na forma dele de vampirão, na forma dele tipo de morcegão. De morcego, sim. E é bem feio. Que é bem feião. Nossa, Sério, parece o Nosferatu. Parece o Nosferatu. Sabe o que eu acho interessante? O Van House se refere a ele como Nosferatu. Nosferatu. Quando ele vai se referir a vampiros, ele fala Nosferatu, né? Muito legal. Mas daí o Van Helsing, ele começa tipo, tentar exorcizar o Drácula da mesma forma que ele fez com a Lucy. Ele pega o crucifixo, começa a apontar pra ele. E uma cena muito legal que ele aponta o crucifixo pro Drácula, o crucifixo pega fogo. Sim, tipo, e ele fala, vocês acham que vão me derrotar? Vocês não são poderosos, eu sou muito mais poderoso do que vocês imaginam. Né? Ele coloca eles, tipo assim, por nada. E nesse momento, a mina ela não tem aquele choque de realidade, né? Ela só tá lá, assim... seduzida, totalmente entregue. Ela tá tipo, nossa, nem liga pro que tá acontecendo. E o marido dela olhando, né? O marido dela olhando. O marido dela vendo que ele já ela foi lá, corto. tudo bem. Mas daí tem uma cena muito legal de efeitos especiais dessa parte, que eles vão encurralando o Drácula. A tropa do bigode começa a encurralar ele assim, na sombra, ele indo numa direção onde não tem iluminada. E eles vão empurrando ele para perto de uma porta que não tem iluminada. No momento que a luz bate de volta no Drácula, ele vira um amontoado de ratos. Sim. Essa cena é muito legal. Aí tipo, se espalha pelo quarto todo, né? Como de fato, voltando a essa parte de metamorfose dele, tá sempre se modificando em bicho. Sim, nessa cena ele passa por 4 transformações, né? Ele passa de névoa pro personagem do Drácula em si, o Drácula novo, depois ele passa pro morcegão e depois pra aquele monte de rato, né? Tanto que, agora que vocês falaram dessa transformação, eu lembrei de uma coisa. Na parte do ritual ele fala pra mim, eu vou te conceder todos os poderes da terra, dos animais e das sombras. É tipo, muito legal. Então tipo, ele pode realmente virar qualquer animal. Aparentemente ele tem esse domínio sobre todas as coisas das trevas, né? Daí eles fogem, né? Eles fogem. O Drácula foge. E o Drácula agora tá sem local pra ficar, porque ele está sem a terra dele, que ele não pode dormir, não pode descansar. E ele começa a fugir de volta pro castelo dele. Sim. E nisso a Lucy começa a ficar muito doente. A Mina, meu Deus. A Mina começa a ficar muito doente. Porque ela está passando pelas mesmas coisas que a Lucy passou. Sim, e é bem mais rápido porque ela bebeu direto. Ela bebeu direto dele. Ai, desculpa, gente. Vai lá, eu me empolgo. E daí, de fato, eles vão caçar o Drácula, eles vão perseguir o Drácula, né? Eles vão fazer o Canal da Mancha de novo, como ele fez, eles pegam Eles falam assim, nós vamos de trem, porque vai ser bem mais rápido do que de barco, porque o Drácula tá de barco. E tipo assim, o Drácula não tinha opção, ele tinha que voltar pra Transilvânia, porque o que ele ia fazer em Londres? Só que o Drácula tipo, é muito mais esperto que ele, porque ele tava todo tempo lendo a mente da Mina. Então ele sempre está um passo à frente. Mas aí tem esse negócio de transformação, a transformação da Mina vai acontecendo, ela vai começando a ficar mais vampiresca a cada momento, vai começando a ficar mais volátil, né? Mais doente, volátil, com esses desejos de vampiro. E quando eles chegam na Transilvânia, o grupo se desfaz, né? O grupo Fica Van Helsing e Mina numa parte, e a tropa do bigode correndo atrás da carruagem onde está o Drácula. E nesse momento, as esposas do Drácula vão atacar a Mina e o Van Helsing. E o Van Helsing também, nesse momento, ele cai no encanto da sedução, como a gente falou antes, da própria Mina. A Mina pede, não, me dá um beijo, ele vai lá e beija ela e tal. Só que o Van Helsing, ele vai lá e consegue... Ele consegue resistir. Porque na hora que ela vai dar o bote pra morder ele, sei lá, ele dá um insight, assim. Dá um insight, sim, sai. E as noivas do Drácula atacam o Van Helsing, que são aquelas moças que sugaram a energia do Jonathan. Sim. E ele mata as 3. Sim. Ele corta a cabeça das 3. Quando ele corta a cabeça das 3, o Drácula sente, né? Sim, porque ele perdeu mais... Ele perdeu mais uns servos dele. Mais alguns servos.
falando isso sobre a força do Jonathan, a gente esqueceu de falar. O Jonathan tá completamente esquisito. Ele tá Ele tá grisalho. grisalho, ele tá ele velho. envelhece, né? Parece que ele tá adoecendo junto com a mina. Sim. Ele ficou realmente assim. Ele realmente ficou fraco, né? fraco. E não falam, tipo, se ele vai se recuperar. Não tem. Não tem nenhuma menção a isso que ele vai... É, É porque, na verdade, é uma das últimas cenas que ele aparece, né? sim. Uhum. Ele volta pra Londres grisalho. Ele volta falando Sim. que ele começa. Mas, tipo, aí tem nós temos uma cena de perseguição, né? Que é a tropa do Bigode correndo atrás do Drácula na carruagem. Sim. Eles começam a atacar e tal, começam a chegar perto do castelo, E a mina começa a utilizar os poderes dela. Mesmo não completa a transição, ela começa a mandar vários ventos pra tentar atrapalhar a tropa do Bigode. Sim. Ela começa a defender o Drácula, né? Sim. Como ela pode. do jeito que ela pode. E daí temos meio que uma cena meio que de conclusão, quase. Tipo, é meio que embate final. É um embate final do Drácula Drácula contra o contra o Bigode. Bigode, que ele quebra a carruagem e fala. E aí o Drácula surge, mas o pessoal ataca ele, fazem um corte no pescoço, enfiam... Na verdade não enfiam nem uma estaca, enfiam uma faca no peito dele. Foi o Quincy. E o Quincy ele é uma porrada, né? O Quincy morre. O Quincy morre nesse embate. E a mina entra na frente do Drácula, tipo, bem dramático, assim, como se fosse aqueles... Casais. Eles de fato, eles são meio casal. Eles são meio casal, eles já são tipo... Eles voltam a ser um casal, igual eles eram antigamente. E o Jonathan tem o momento mais boroca de todos, porque ele fica tipo, deixem eles ir. Agora o nosso papel já foi, né? Tipo, eles de fato enfiam uma estaca. Ele desiste da mulher dele. Ele deixa na mão dela, né? É porque, tipo assim, vamos confiar no que ela vai fazer. O que a gente podia fazer, nós fizemos, sabe? Uhum. Vamos ver se ela vai querer matar ele mesmo ou se vai curar, não sei. Porque- E eles vão, né? Sim. E eles entram no castelo. Só os dois. Só os dois, só a menina e o Drácula. E o Drácula, ele tá mortalmente ferido, né? Porque ele tá com Sim. a espada no peito, Sim, no coração. E ele tá com um corte no pescoço. Ele tá com Ele corte no perdeu pescoço. muito sangue. É. O pouco sangue que ele já tinha, ele perdeu. Na verdade, eu nem sei se teria como ele sobreviver a isso. Aquele combate, né? Não fica muito claro isso Eu pra gosto de gente. acreditar que teria como, Sim. mas por conta de enredo. Enfim. E aí acontece uma cena bem dramática. Ele está no... Não é palco. É Público. tipo quase num isso. altar. No mesmo lugar onde, teoricamente, Realmente, a mina morreu. a mina que era Elisabetta no começo, né? Isso. Que era a mulher dele 4 séculos antes. 4 séculos antes. 4 séculos antes. E aí ele tá lá, deitado no chão, no colo dela, no mesmo lugar onde tava o E ela corpo está dela. chorando muito. Ela implora pra ele não ir, pra ele ficar. E ela beija ele. Essa cena eu achei meio feia. Não vou admitir. Mas, e é o mesmo Porque lugar ele que tava ele negou a feio. Deus, né? Isso, Lembra onde disso? É o ele- mesmo lugar da cruz onde ele nega a Deus. Onde Exatamente. Ele enfia- E aí a mina implora, ela chama por Deus. E o Drácula também, ele fala: eu não estou sentindo Deus, Deus me deixou. Porque tipo, ele tá delirando, porque ele tá morrendo. E aí a mina começa a clamar por Deus e implorar pra ele, tipo, salvar o Drácula. E aí nisso acontece a mágica. Porque o Drácula volta a ser jovem e bonito. E ele falece, mas tipo, quer dizer que ele foi aceito por Deus. Sim. Dá a entender isso, Isso, né? dá a entender isso, fica como bem se fosse aberto. uma remissão, né? E a mina perde os poderes dela de vampira. Porque ele morre. Porque porque se você matar o vampiro mestre, você perde seus... Sim. Em alguns lugares até a pessoa que... É porque eu acho que ela não completou a transição. Porque em algumas histórias a pessoa que, tipo, tá ligada com o vampiro mestre também morre, mas ela claramente não. Uhum. Sim. E é bem triste, porque... Sei lá, muitas pessoas torcem pelo casal Mini Drácula, entendeu? Ele morreu. Não, é uma cena bem dramática. É. É tipo assim, não Você fica esperávamos pela comovido. morte do Drácula, talvez.
sabe? Eu achei que ele ia ganhar. Eu achei que ele ia ganhar. pelo Na Drácula. verdade, esse é o problema do filme. O problema é que não é tão problema assim. Parece que você realmente torce pra que o Drácula vença, sabe? Apesar de ser o Sim, Drácula. e tipo, quando ele perde, vem aquela frustração. Porque no desenvolver da história, você vai se desapegando do personagem do Jonathan, que era o noivo da mina. Zero carisma. Isso, aí você, tipo, perde aquele encanto por ele e você vai se apaixonando ou se envolvendo com o Drácula em si, né? Então, no momento da morte dele, é meio triste, eu acho. Ah, eu acho que fiquei seria essa a triste. palavra. Também é bem visual, né? Visual. Porque, de fato, tipo, ela termina a estacada no coração Isso, e ela corta a cabeça dele. finaliza, tá? É ela que mata ele finalmente. Uhum. A gente não deixou isso bem claro. Ah, é. Verdade. É, foi mal dela. ela, imagina, ela arranca a cabeça dele. Ela arranca a cabeça dele. Ela dá um... Termina o ritual e, claro, a cabeça dele. E assim que o filme acaba. E aí tem o close deles lá no chão, ali, e depois já vai mexendo a câmera até mostrar uma pintura no teto, que seria A a Elizabeth e o Vlad, É, isso. que era uma pintura. E lá fica do- muito aberto, tipo, do a gente castelo. não sabe o que aconteceu com a mina depois disso, se ela voltou pro Jonathan, se ela não voltou. Acaba só com ela chorando desesperadamente e Sim. o pessoal lá fora, né? Esperando. Pra ver o que Esperando. teria acontecido, mas não, esse é o fim do filme, não tem um desfecho mais claro. Sim. É um final bem Coppola. Inclusive, o grupo discorda do desfecho que teria sido Essa história romântica? a história romântica dele. Sim, nós apoiamos a mina com Drácula. Eu também acho que ela... Ele tinha muito mais química, era um casal com Ah, muito com mais certeza, química, com né? O certeza. Drácula e a mina tinham muito mais química. Pô, do o que Jonathan, ele é muito sem carisma, o personagem dele tem zero carisma. Eu não sei o que aconteceu com o Keanu Reeves na época. Tanto que, tipo, rolou muitas críticas em relação a isso. O próprio Coppola criticou ele. Mas isso foi bom porque aí faz a gente se apaixonar pelo personagem do Drácula. Você E aí dá egoísta, outra. né? Tipo, Isso. o Gary aí dá- Oldman serve sim. muito, muito bem nesse papel. E aí dá outra visão totalmente do que talvez deveria ser o papel do filme. Que Sim. ninguém odeia o Drácula de fato, né? E. Enfim, o que acontece com a mina depois, se ela volta pro Jonathan, não é o que é a discussão que a gente ficou aqui. E assim a gente Como grupo. conclui o ato 3 do filme Sim. e, enfim, em breve a gente volta com nossas conclusões finais. Isso aí. Então, gente, nesse nosso último bloco nós vamos falar sobre nossas opiniões e sobre as críticas em relação ao filme, abordando sua estrutura e aspectos gerais. Bom, eu acho que é inegável que o filme ele foi muito bem ambientado, né? Quando ele tá retratando ali o final do século XIX, início do século XX, você se sente dentro daquele período. Então, o figurino, o cenário, apesar dele não ter tido tantos recursos para poder elaborar o cenário, eu acho que foi muito bem estruturado, muito bem feito. Então, você se sente ali, olha, realmente parece um filme de época. Quando ele retrata também os 4 séculos anteriores, eu acho que fica muito bem... fica muito bem feito também, Sim, todo o ambiente do castelo. Sim. A parte medieval é muito legal. Só que mesmo tem um ponto que não é nem um pouco realista, que é a O jogo de clássica... sombras, O né? jogo de sombras é legal, mas a parte que eu acho muito legal é a armadura do Drácula antiga, Sim. aquela vermelha, super Nossa, dramática. eu adoro Sim. aquela Ela armadura. não é nem um pouco realista, mas ela é muito divertida, né? Eu acho esse elemento de tentar fazer algo vermelho pra já misturar com o sangue, certo? A designer, né, que cuidou dos figurinos, ela se inspirou realmente em partes do corpo humano, tipo, pra parecer que são tecidos Musculares, né? Musculares, Sim. né? Não, muito bom, gente. Eu adoro essa armadura, porque, tipo, foi um trabalho grandioso. Não, e quando nós pesquisamos sobre o filme, aparece a armadura logo de cara, né? Como se fosse Sim. uma das capas. É tipo a referência, né? Tanto a armadura quanto, quando a gente pesquisa a Lucy, aquele vestido que eu falei pra vocês anteriormente. Que é o vestido de noiva dela, que foi o vestido que ela foi enterrada. Gente, aquele figurino, assim, pra mim foi o melhor do filme, sabe? Ele é assustador, mas ao mesmo tempo é do período. Então eu acho que, nossa, tem um equilíbrio muito bom no filme entre eu vou te assustar, porém não era esse o objetivo, sabe? O objetivo era entregar luxo, era entregar... Sim! Nossa, aquele Mas figurino... isso de muito fato, bem ele se trabalhado. encaixa muito na figura do próprio vampiro, né? Tipo, Sim. de fato assusta, mas a figura do vampiro ela é muito ligada ao erotismo, ligada à nobreza, então vou te assustar, mas um pouquinho, não muito.
sabe? É um negócio muito, muito único do gênero de vampiro, né? Sim. E eu acho que também é muito único desse filme, tipo, a forma que foi trabalhada, essa coisa, cenário, tudo mais. E é muito legal, porque um negócio muito legal é que, por exemplo, a gente tem a adaptação do Drácula de 31, que retrata, a primeira que retrata o Drácula com aquele conto de capa vermelha, né? O gravatinho borboleta. Mais igual do Hotel Transilvânia Bem mesmo, do Transilvânia, assim. E essa é muito caricata e é muito diferente do que é retratado no Drácula de Bram Stoker do Coppola. Porque nesse filme, a primeira aparição do Drácula, como de fato o Drácula, é aquele conde com um penteado extravagante, super excêntrico, Sim. maquiagem toda pesada, né? Tipo uma forma pesada velha. E quando ele vai ficando mais jovem, ele nem assim ele pega aquela capa vermelha clássica bem... Como é o nome do Zé Penado? Do Zé Vampiro? Do Zé Vampiro? Do Zé Vampiro, exatamente. Tipo, nem assim ele fica com uma aparência de Zé Vampiro, meio caricata. É O realmente único visual muito... vermelho dele é o do Conde, da versão Conde, A né? versão Conde, né? Aquela super capa. Tipo, quando ele tá jovem, ele é totalmente clássico. Ele é totalmente clássico, um homem clássico. Um homem clássico. Um homem de fato classudo. Ele, tipo, tem muito drip. Muito gotejo. Mas a gente pensa, por que o Coppola quis retratar a figura do vampiro nesse filme? Por que vocês acham? Eu acho que é porque, assim, o vampiro, apesar de termos outros filmes sobre, e ele talvez não tão bem relacionado ao livro, né, a criação do Drácula, de Bram Stoker mesmo, mas aí ele traz esse filme para poder mostrar, olha, a figura do vampiro, ele tá aqui, ela sempre existiu. Sim, a figura do vampiro, ela realmente tem um grande peso cultural, é muito grande e sempre tá ali marcando o seu lugar. É o que nós estávamos conversando aqui, né? Por que o Coppola não quis retratar a história de um lobisomem? Ele quis retratar um vampiro. É porque, como foi dito anteriormente, o vampiro pode ser qualquer um. Tipo, eu posso estar aqui na sala e posso ser uma vampira e vocês não vão saber disso necessariamente. Imagina! E tem o outro detalhe de que o lobisomem ele é uma coisa muito mais brutal. Não teria, seria muito mais difícil a gente amar um lobisomem no filme, talvez, do que conseguir se apaixonar pelo Drácula, como é o que acontece nesse filme, né? Tanto que o mito do lobisomem, ele também tem cultura, um negócio muito mais centrado numa cultura um pouco grega até, mas algo que diferencia muito é que quando o lobisomem vira um lobisomem, ele vira instintivo, ele vira realmente uma besta. Enquanto o vampiro é um clássico vilão, ele não perde sua sanidade, ele não perde sua compostura, ele não perde sua nobreza quando ele é vampiro, porque ele é vampiro toda hora, certo? Ele tá sempre à espreita, ele sempre vai... Ele é um inimigo com potencial sempre, dentro desse contexto, né? Eu tenho certeza que é por isso que a Bella escolheu o Edward, tenho certeza. Não, e dentro desse filme a gente vê também que não necessariamente o vampiro ele precisa ser o vilão, sabe? Ele se escolheu colocar nessa situação devido à tragédia que aconteceu com a esposa dele. Mas não necessariamente ele precisa ter essa figura de, nossa, eu sou um homem mau. Na verdade, ele é um cara extremamente apaixonado, né? Ele tá fazendo tudo aquilo por amor. Aí vai aqueles limites de até onde vai o limite do amor. E até você puxar a história, de fato, do Drácula, né? Tipo, em outras mídias, o Drácula ele não é mau, ele só quer ser alimentado. Ele precisa tomar sangue, né? É a comida, é o ramo dele, né? Não tem o que fazer. E, tipo, se a gente for pensar, sempre tem essa história que o Drácula perdeu um grande amor. Então, de qualquer forma, a gente acaba se cativando pelo personagem. Né? Sim. Por exemplo, no Hotel Transilvânia, o Drácula perdeu a mãe da Mavis e ele era apaixonado por ela. Então, sim. a mesma coisa em Castlevania. O Drácula perdeu a Lisa e ele amava ela com toda a força do mundo, por isso ele quer destruir o mundo. Ele se torna mal por falta, né? Por não estar tendo esse amor. É um amor mortal, que ele precisa daquilo para sobreviver. Então, eu acho que esse é o grande Sempre ponto. É um amor mortal. Sempre, né? Isso é interessante também. É um amor que é frágil. Tipo, tão frágil assim, que todas as vezes
tem a morte da personagem. É muito comum a personagem. morte do do Drácula, infelizmente. Sim, Mas agora um pouco sobre... Posso falar, ir para as opiniões? claro, pode ser. Claro. Vocês acham que já terminamos a parte histórica? Eu acho que Algum ponto a sim. acrescentar? Eu acho que talvez só... da arquitetura. A arquitetura é do filme, potentemente gótica, isso ela é é muito legal. potentemente gótica. É muito bom como o Coppola usa disso para suprir as possíveis emendas que teriam no cenário, porque como ele teve um baixo orçamento, né? A gente já usou várias vezes. Sim. Para não ter emendas no cenário, ele utiliza muito da arquitetura gótica, do estilo gótico. Então, todas as jogadas assim, de cena você tem contraposições, sobreposições, e é muito interessante isso. Jogo de luz e sombra também, O muito jogo de legal. luz e sombra é muito bom. Eu acho que o nosso objetivo não é nem apontar quais são os erros e quais não são... tem, sinceramente. É exatamente isso que eu ia falar. É muito bom. Não é apontar erros de historiográficos aqui, olha, esse figurino não tá bom, ou nessa época não tinha isso. Mas eu acho que ele não tem grandes pontos assim pra ser melhorados. Eu acho que a ambientação e o contexto histórico em que o filme tenta se passar, ele faz jus com o que nós estudamos até agora. Um negócio que eu acho muito legal do filme, que não tenho noção se é tão realista ou não, mas é de fato os manicômios, né? Nossa, Como sim, os manicômios sim, são tratados, porque de fato, manicômios. tipo, a luta antimanicomial é algo muito recente. Sim. É algo muito, muito recente. O fim dos leprosários mesmo, que eram quase manicômios, é muito recente. Exato, tipo, isso, o manicômio nesse filme é muito bem retratado pra ver, tipo, olha como alguém que estava de forma mentalmente instável, como o Renfield estava possuído pelo Drácula, mas nesse exemplo é um dos exemplos que a gente pode dar, né? Não, muito legal você tocar nisso. Quando eu tava assistindo essa parte do filme, eu ficava pensando no Hospital Colônia de Barbacena, né? Que foi onde as pessoas eram jogadas lá pra morrer, basicamente. E eu fiquei pensando, eu acho que foi muito fiel, porque era muito precário. Acho que na realidade era muito mais precário ainda do que foi retratado ali, né? Porque eles focaram pouco tempo também, O mas lance foi... deles usarem as grades no rosto. Sim. E a água, aquele momento que tipo assim, tava chovendo, mas eles estavam com mangueiras de água pra tipo, molhar mais as pessoas. Tipo, a falta de tratamento Sim. mesmo, né? Isso é um aspecto que não é o foco do filme, mas que foi elemento legal, muito legal. Foi muito bom Sim. você ter tocado nisso. Eu acho que outra coisa é a Mina, ela mostra aquela pureza da mulher da época, o que Sim. era o que o patriarcado, o machismo obrigava as mulheres Tanto a ser que naquele a período, gente tem né? uma grande diferença entre o figurino da Lucy e da Mina, Sim, né? Tipo, sim. a Lucy, tipo, quando ela Sempre tava com decotes sã, maiores, por com um decote exemplo. enorme. Porque ela é a mulher que quer casar, né? Ela quer achar um pretendente, né? Então eles E usaram- outra, a Mina ela sempre tinha dinheiro, recatada. né? Ela tinha dinheiro. Ela era, a Lucy nesse caso, ela era uma mulher desejada. Uhum. A Mina não, ela tipo encontrou o marido dela, o noivo dela. E é até E foi interessante que ela isso. fica, ai, será que ele vai querer casar mesmo comigo? Sim, rola essa insegurança Rola essa insegurança. também. Sinceramente, eu casaria mais com a Winona Ryder do que com a outra atriz. Eu só acho ela muito bonita, mas isso é outra coisa. Eu vou ter que concordar. Também assim, acho. eu também casaria. Também. Mas é que a outra tinha dinheiro, né? Rolava É. aquele interesse. Aí entra de novo a questão do patriarcado, do machismo. Será? Dote, essas Sim, coisas todas toda essa estão questão. aí. E eu acho bem legal que, falando nessa parte da pureza da Mina, tanto que a Lucy, que era um pouco mais, digamos, liberal, talvez. Pode ser. Não liberal. Enfim, ela era muito mais saidinha. Saidinha. Eu não consegui achar o termo melhor. Tem um termo muito. Tem termos, eles são antiéticos, a gente já falou alguns palavrões aqui. Então não vamos falar. Vamos falar mais um. Isso. Aí ela conversava com a mina sobre isso, sobre os relacionamentos em si, e a mina ficava tipo assim, não, imagina que eu faço isso, Aquela a gente nem se cena beijou do ainda livro. direito. Que é quando, a despedida, né? A despedida dos dois antes do noivo dela ir pra Transilvânia. Ela simplesmente dá um beijão nele, mas, tipo assim, parece que ela nunca tinha feito aquilo. Então. Super inocência. super- Rola essa inocência, esse jogo com a inocência dela. Eu acho isso muito legal. E depois tem, tipo, depois dessa despedida, tem uma cena do livro que ela está na casa da... Eu acho que ela tá Da- mandando a primeira carta. Da pro- Lucy, né? Pro... Ela tá no Kama Sutra?
Ela acha que é absurdo. Ela acha que ela só ai meu Deus, ai meu Deus. E aí é muito engraçado que ela fica, nossa, não acredito. Ai, vira o livro. Vocês fazem isso? Tem todo um lance, tipo, oh meu Deus, isso é meio errado, isso é errado. Sim. E aí a Lucy começa a falar dos relacionamentos dela, ela fala, eu já fiz isso. Ela fica, não, você não fez. Ela fica tipo, será? Não, mas eu acho que isso fica bem retratado também, porque, novamente, as mulheres tinham, acredito, essa curiosidade de saber o que fazer, o que não fazer, ter esse desejo de liberdade, mas pelo período, pela estrutura da época machista patriarcal, não tinha essa liberdade, não tinha esse espaço. Então eu acho que isso fica bem retratado. Eu acho que não é o foco, mas também fica legal tocar. Agora a gente, para de fato, o último bloco do nosso podcast são nossas opiniões, nossas críticas ao filme, né? Primeiramente, nossa primeira crítica nós odiamos a atuação do Ken Reeves nesse filme. É muito fraca, é muito chatinha. Não dá pra se apaixonar por ele, gente, desculpa, mas assim, não tem como a gente manter ele ali como um dos principais, como o par que seria o certo. Se não rola aquela paixão, se não rola um tchan, não sei, gente, não tem como, em não dá. Em compensação, o Gary Oldman como vampiro Não é tem muito como, legal. Amamos o Gary Oldman, tipo, ele é perfeito. Ele é muito legal nesse papel. E o Anthony Hopkins também, como Van Helsing, os dois destaques de atuação desse filme. Sim. Eu acho que todo mundo entregou o máximo de si, menos o Ken Reeves. Menos que no filme. Ele não esforçou tanto. O máximo dele era o mínimo e foi isso que ele entregou. Ele, tipo, acordou da cama e falou, hoje o meu mínimo vai ser o meu máximo. E foi isso. E aí, gente, todas as cenas ele estava com aquela cara de, sabe, Tá. Eu tenho que falar assim, no começo, eu passava um pano pra atuação dele. Eu falava, é o personagem que é sem graça mesmo, não sei. Só que depois, quando a gente para analisar o filme, não tem sentido ele não ter sido mais, sei lá, mais presente, né? Embora com o Drácula, ele tipo, tá bom. Tipo, vai lá, é sua vez agora. Sabe, não rola. Ou, tipo assim, ele não chora, sabe? Não, e, por exemplo, na hora que a mina tá com o Drácula na cama, Cadê ele não tem reação, tipo, sei minha lá. esposa acabando de casar. Só aquela cena dela lambendo o mamilo dele tem mais química dele no filme inteiro. No filme inteiro. Eu também achei, mas... Pra mim a química rolou ali desde a hora que ele chega em Londres e fala, olha pra mim, ela dá aquela olhada pra ele, vira a cabeça pra frente de novo e sai andando. E ele Essa fala, cena é olha muito pra mim. de fato. E aí ela olha de novo, eu falei, meu Deus. É um casal muito bem É um lanche, construído. essa cena é um lanche. Não, muito bom, gente. Sobre aspectos técnicos não Vai de lá. atuação, acho a fotografia desse filme muito legal. Muito Perfeita. legal. Principalmente nas partes que eles retratam ambientes abertos, que é muito divertido. O filme é divertido de ver devido a esses elementos, né? A ambientação por causa da arquitetura, a ambientação montanhosa do Castelo Drácula. São elementos que tornam o filme muito divertido. E assustador ao mesmo tempo, vai. Sim. Os efeitos práticos, por mais que são práticos de forma rudimentar, né, porque não é o efeito especial que a gente tem hoje em vários pontos, mas os efeitos práticos são muito legais. Até o efeito um pouco tosco do foguinho lá na frente do portão do Drácula e a sombra. Como é Mist? Como é que é Mist? Névoa. A névoa em que ele se transforma, por mais que seja um pouco tosco, é divertido. Eu gosto muito da sombra dele, tá? Eu acho que a sombra como personagem secundário é muito legal. A sombra é aquele personagem que faz você cobrir o seu pé à noite. Sim. Tipo, vai que a sombra eu acho que ela Drácula vem poderia ter atrás. participado mais, inclusive. Porque depois que sai do castelo parece que ela não tem parece força, que ela tá né? Ela meio dá uma off. sumida. A sombra como personagem secundário é Muito perfeito. E eu acho que nesse momento talvez seja o único momento que o Keanu Reeves pareceu ter uma expressão de, oh meu Deus, uma sombra, nossa, que medo. Ainda é fraco. Ainda é fraco, mas eu acho que foi o máximo. Mas vamos passar um leve pano no começo do filme pra ele. Porque ele teve... No começo do filme a gente fala assim, ele vai melhorar, vai ter tempo. Não, talvez se ele fosse mordido, né? Mas... Talvez. Até a névoa verde é muito legal. A névoa verde é muito mais legal que o Ken Reeves.
Deixa eu pensar em outro aspecto que eu acho muito legal do filme. Um figurino, que a gente já falou também, mas o figurino é O perfeito. figurino merece muita atenção, ele é tão incrível. Sinceramente, não acho que eu tenho mais comentários sobre esse filme. A trilha sonora também. Eu A tenho uma trilha legal. sonora, É boa. ela é muito boa. O gritinho lá do Sim. Drácula no começo, bom, Tipo, assustador. Entregaram bastante nessa parte. Sim. Você Eu acho realmente se sente. A trilha sonora faz parte de você se sentir no filme. Eu acho que é um conjunto, o filme em si, pelo menos pra mim, que eu não assisto filme de terror, não tô acostumada com esse gênero. Não sei se pode definir como terror, né? Não é bem horror, terror. suspense. Enfim, mas pra mim é uma coisa que gera aquele. Aquele incômodo, né? Isso poderia me dar medo. Óbvio que não vai dar medo. Mas rola esse incômodo mesmo, como o Gui falou. Na primeira vez que eu assisti, eu também senti esse incômodo. Na segunda já nem tanto, Sim. mas realmente. Eu não, porque vocês são legal. muito frango, isso sim. Ah. Nossa, tem que ver mais sobre terror. Ai, ele é muito. Machista. Que isso, não falei isso. Mas aqui, sobre também filmes de vampiro, que são bons nesse ponto. Nosferatu vai sair no final do mês que vem. No final do mês que vem. Eu acredito O mês que vem vai ser quando? O mês que Gui? vem vai ser dezembro. É só pra. 2024. A dança do Nosferatu pelo Robert Eggers. Robert Eggers, né? Sim. Acho que é o Robert Sim, Eggers vai fazer, que é o cara do Farol. E Vai do sair. Homem do Norte. Homem do Norte. E vai ser muito bom, eu sinto que vai ser muito legal. O William Dafoe tá no filme, não tá? Também? Tá, o William Dafoe também tá no filme. Bom, vamos aguardar as cenas dos Eu acho que próximos esse vai ser capítulos. ótimo. Então, quem sabe a gente não volta pra fazer um podcast sobre esse próximo. Só se eu aprovar a matéria. Espero que não. Não. Ai. Mas de qualquer forma, essas são nossas opiniões sobre o filme. Alguém tem mais algum comentário? Acho que tá perfeito. Tá perfeito. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários que nós respondemos, gente. Sim. Bom, muito obrigada pela paciência de vocês por nos ouvirem até agora. Ou não, né? Ou não. Vocês Pode- podem só ter pulado pro final. Ou muito obrigado, Gustavo, que teve que ouvir nossa voz por 1h30. Muito obrigada, provavelmente. professor. Assista Nosferatu. Assista Nosferatu quando Ele chegar nos falou que ele não cinemas. vai assistir. De qualquer forma, gente, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Vini. Obrigada, Bia. Obrigada, Gi. Muito obrigada, Muito obrigado gente. a todos. É E um isso, beijo. gente. Um beijão. Até a Até próxima. mais.